Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e hoje vou provar pra todo mundo que não sou gordo, e sim que eu tenho ossos largos. Essa é antiga, né, Marcolino? Opa! Oi pra quem toma suco detox, que a doutora deve adorar. Eu sou o Eric Fagundes e Marcolino assim não vale, né? Que a nossa convidada é sua esposa e vai te defender bastante nesse episódio de hoje. Ou não. Que ela trabalha há anos na área de nutrição e há anos também que ela é sua esposa e te defende nesse assunto dos seus ossos largos, né? Hoje a gente finalmente vai falar com a doutora Tatiane Golart. Pra mim é só Tati, né? E aí, Tati, vai me passar um pré-treino hoje? Mas eu quero um ilícito, porque não tô achando na farmácia os que eu preciso. Se é que você me entende. Olá, tudo bem? Eu sou a Tatiane Golart, eu trabalho com nutrição. E Eric, vamos ao longo conversando sobre essas questões de pré-treino, sobre coisas detox, e aí a gente vai linkando e vamos ver sua opinião no final desse podcast. Por enquanto eu quero. Tati, seja muito bem-vinda de volta ao nosso podcast, que a Tati já apresentou um episódio com a gente, né? Bora desmascarar hoje vários mitos sobre a nutrição. Fala aí, Marcolino. Mitos só se for pra você, né, meu amigo? Porque eu, como um péssimo exemplo que sou, já sei tudo dessa área tão nobre. Mas já chega de aperitivos aqui, vamos direto pro prato principal. DJ, aumenta o som para iniciarmos esse papo nutritivo. E aí, vai logar hoje? Marcolino e Tati, antes da gente começar esse assunto, antes da gravação, eu já tinha queimado uma pauta, o Marco já até brigou comigo, então já vou iniciar com ele. Até brinquei, né, doutora Tati Golart. Hoje em dia parece que se a pessoa não tem o Instagram, @doutora Tati Golart, nutricionista, parece que ela não pode atuar na área, né? Mas eu sei que você começou a atuar nessa área muito antes dessa época de Instagrams e blogueiras e coaches fitness, Tati. Como é que foi que você entrou nessa área? Da onde que você falou, porra, quero ser nutri? Eu lembro que quando eu te conheci na época da IDS, isso tem muitos anos, você já estava fazendo a faculdade, eu estava em vias de iniciar na área que você já gostava disso, né? É antigo essa Exato. Sua paixão, né? Sim. Vamos não falar tanto de datas, tá? Por favor, senão eu me sinto velha. Mas sim, brincadeira. Eu sou formada há 15 anos já. E eu comecei a me apaixonar pela área de nutrição por questões de sobrepeso na adolescência. Então, o meu elo com a nutrição, ela foi aí, né? Então, eu precisei mudar alguns hábitos alimentares e acabei consultando com uma nutricionista. Então, eu acabei me apaixonando pela área exatamente por isso. Então, foi ali que, né, realmente veio a minha paixão e a vontade de trabalhar nessa área para poder ajudar as outras pessoas, assim, né, com uma questão de qualidade de vida sempre, que esse é o meu foco, tá? Então, bem isso. E aí eu entrei na faculdade com 17 anos, então eu era bem novinha, né, não tinha nem maturidade, eu acho, para escolher uma profissão, e graças a Deus eu escolhi a profissão certa. Foi muita sorte, poderia ter dado errado. E depois eu fui galgando algumas coisas com a questão da nutrição, assim, né? Então, hoje a nutrição, a faculdade de nutrição é muito diferente da minha época, né? Na minha época que eu me formei, mesmo que são 15 anos que separam, né? Quando eu me formei. Mas hoje se trabalha com muito mais coisas a nutrição. Antes era muita prescrição, né? Então era uma coisa que a gente aprendia, cálculo de dieta, nutrientes, né? E hoje já tem umas novas abordagens, né? E ao longo do podcast a gente vai conversando sobre essas diferenciações aí de abordagens nutricionais mesmo. Eu acho que isso é bem importante. Tati, bacana. Eu acho que você já deve ter me contado isso antes, mas sumiu do meu HD, esse fato de você ter iniciado a nutrição devido ao sobrepeso na adolescência. Semana passada, enquanto o Felipito não aparecia pra gente fazer a gravação, a gente conversou um pouco, né? E uma das coisas que a gente falou, hoje em dia existe muito um movimento, eu não sei até se é muito delicado a gente tocar nesse assunto, Marquito, mas é porque me gera essa curiosidade de saber a opinião de uma nutricionista. Gera muito movimento de aceitação, aceite o seu corpo do jeito que ele é,
contra a gordofobia. Eu entendo o lado da referente ao bullying, o preconceito e tudo mais, mas até que ponto, na visão nutricional, é saudável a pessoa simplesmente falar, não, eu aceito o meu corpo assim, e que as pessoas acabam focando muito nesse ponto do psicológico e deixando de lado a saúde. E aí uma tá sobrepondo a outra. Hein? Vai acabar que, beleza, você tá com o seu psicológico bom, mas a saúde tá indo pras cucuias, né? Só porque você aceita o seu corpo. Ninguém quer que você tenha um corpo padrão, você seja a modelete, mas pelo menos que cuide de um colesterol, de um sobrepeso, do joelho, que a gente conversou também, né? É importante ter essas campanhas também, né? Eu acho que é um tema muito, muito que tem que se lidar com muito cuidado, né? Eu acho que tem dois caminhos. Eu acho que tem que avaliar esse paciente primeiro, né? Não dá para falar, eu não tenho nada e tá tudo certo, porque o nosso corpo, ele é um processo de vida. Ao longo ele vai tendo um envelhecimento. Então hoje, se eu tenho 20 anos e eu tenho um peso X, quando eu tiver 40 e tivesse o mesmo peso, talvez isso vai me prejudicar pela questão metabólica da vida, né? Então a gente tem que pensar, a nutrição ela é uma coisa de prevenção, ela é ao longo prazo, né? O que eu como hoje ele não vai afetar amanhã, ele vai afetar numa vida, né? Então eu acho que é avaliar o contexto, né? Então essa coisa dos joelhos que você falou, o sono, que é uma coisa que hoje a gente aborda muito em consulta de nutrição, né? Como que é o sono dessa pessoa, isso afeta totalmente a questão metabólica, né? Então, às vezes, a pessoa pode ter o peso, estar acima do peso, mas tá tudo ok. E se ela se aceita, que eu acho que sim, a gente tem que se aceitar, né? Eu acho que uma aceitação é importante, não tem um padrão de beleza. Infelizmente, hoje, isso é uma coisa que também pode remeter a outros problemas. Tá? O padrão de beleza, como a gordofobia, podem remeter a problemas psicológicos iguais. Tá? Então, a gente tem uma área focada de transtorno alimentar exatamente pelo um padrão de beleza que se impõe na sociedade. Né? Então, eu acho que não é 8 nem 80. A gente tem que ter um equilíbrio e buscar a qualidade de vida nisso tudo. Exames sanguíneos, né? Enfim. E nada, por exemplo, isso não quer dizer que uma pessoa que tenha peso bom, né, todos os exames ok, ela não possa ter uma doença crônica. Né? Porque a gente tem o sono, que nem eu falei, a gente tem o estresse, que eu acho que é um dos pontos também que acaba se tocando bastante. Então, a área da nutrição, né, ao meu ver, e é o que eu trabalho muito, é um contexto muito complexo. Não é só o que eu coloco na boca para comer. Eu tenho outros processos. E é isso que eu tento abordar e que as pessoas também às vezes não entendem. Não é simplesmente você fazer uma dieta ali, né, calcular um plano alimentar, uma dieta, enfim, o termo que vocês acharem melhor de usar aí, enfim, e dá para essa pessoa. Não, eu tenho outros contextos voltados, né? Então eu acho que essa parte da gordofobia a gente tem que cuidar, porque realmente é uma coisa que hoje afeta o psicológico dessas pessoas, e às vezes a pessoa também ela é muito discriminada, né? Consultórios médicos, consultórios nutricionais, então a pessoa chega ali, a primeira coisa que a pessoa vai falar, tem que perder peso. A pessoa não escutou o histórico daquele meu paciente e já vem com esse fator. Então eu acho que nada é 8 ou 80, é avaliar aquele paciente como um todo. Eu acho que esse cuidado da avaliação, então é um cuidado, não é só o que ele come, é o restante também. Eu acho que é bem nesse sentido aí, né, que eu acho que do que você está relatando aí, dessa coisa da gordofobia que vem se falando, né, mas também não é romantizar. Eu acho que a gente tem que... esse é o ponto, não romantizar a coisa, né? Eu vejo... Eu acho que eu já conversei sobre o Marco com isso. Hoje, pra tudo, não só nessa questão. Tudo, né, Marquito? Eu falei pra você, a gente tá trabalhando no exagero. Né? Falar isso não pode, aquilo não pode ser assim, não pode. Ah, você falou, você é racista, você falou, você é homofóbico. Tá tudo no exagero. E aí eu falei pro Marco que não é que eu gosto desse exagero, mas eu acho que esse exagero ele tem que existir para justamente o que a Tati acabou de falar. E aí vai cortando-se os a mais, os excessos, para chegar num equilíbrio, né, Marquinhos? Foi o que eu te falei, né, Marquinhos? Sim. A gente teve essa conversa sobre isso. E é bem isso mesmo, né, Eric? É interessante, né? Como a gente está, como sociedade, evoluindo. E é complicado querer evoluir do dia pra noite também. Né? Querer colocar na cabeça dos outros a sua opinião de uma forma agressiva, né? Não vai acontecer. Não adianta. Você tem que ir construindo, então, dia a dia, mês a mês, ano a ano, passando a informação correta, passando a instrução correta, até sim entrar na cultura e aí entrar no dia a dia de cada pessoa. E eu acho que nos dias de hoje, todo tema ele vira uma lacração, né? Eu tenho que lacrar com aquele tema. É o exagero, né?
Eu acho que é isso que a gente tem que parar, assim, é tudo uma questão de avaliação. É porque a lacração é bonita, né, por um lado, para quem faz a lacração, mas para todo mundo ao redor, ela vai entender aquilo ao contrário, né? Às vezes da pior forma possível. Da pior forma, e acaba então não absorvendo a informação correta. Então o cara que tá me ouvindo aqui vai lacrar, porra, falou besteira, o pessoal pode ser o que quiser. Aí a pessoa que ouve o que eu tô falando vai pensar, não posso ser gordo, então peraí, que eu vou ser o maior gordo do Brasil. E não é por aí que são as coisas, né? A gente tá falando com uma questão nutricional, né? Então, assim, a gente tem algumas taxas a seguir, a gente tem protocolos a seguir. Então, uma obesidade é uma doença crônica, gente. Ela é considerada, ela entra no processo de doença crônica, tá? É a primeira doença mundial, né? Então, assim, não adianta a gente tentar lacrar com um tema que é tão perigoso, né? Porque as pessoas realmente vão se confundir. Então, eu acho que é bem o 880 que eu falei. Eu gosto muito desse termo, assim. A gente tem que ir em busca do tratamento ideal para esse paciente, com empatia, né? Com uma visualização de qualidade de vida, mas sem romantizar muito essa questão, assim, que tudo bem eu estar obeso mórbido, né? Não tá tudo bem. Às vezes a pessoa, psicológico, que nem você falou, essa parte psicológica também, né? Então tem que ser uma coisa mais leve, né? Não pode ser também tão específica dessa maneira. No episódio com a teacher Carla, eu falei que a professora de inglês tem que fazer uma especialização em fono, nutricionista tem que fazer uma especialização em psicologia, né? Então, Eric, mas isso hoje em dia, né? Como a Tati comentou com a gente, ela tá aqui há 15 anos já nessa área de atuação da nutrição, e no começo era aquilo, era só passar uma prescrição ali, um catálogo de alimentos que eram teoricamente saudáveis, né? Peito de peru. Pô, hoje em dia o peito de peru é sódio puro. Eu lembro quando você me falou, não, tô comendo aqui um lanchinho de peito de peru. Você falou, mano, não tá nada saudável esse seu lanche. Eu falei, pô, mas é peito de peru. Tem muitas pegadinhas, né? Isso, o ovo pode, não pode, agora pode. E entre outras coisas que acabam então ficando na nossa cabeça, né? Por exemplo, salada. Eu falo nutrição e vem salada, me vem cenoura, tomate. Tanto que eu tava até fazendo a capa desse podcast e é um prato saudável. Você olha assim, um prato verde, né? A Tati já veio brigar comigo, mas pô, precisa ser essa salada aí? Essa salada tem um tomate que não é tão saudável assim? Não é bem isso. Aqui não precisa ser a salada. Nutrição não é... então, hoje eu vi um post engraçado no Instagram, que justamente tem muito a ver com isso que você tá falando, que é um outro nutri que eu sigo, que é um amigo, a Tati conhece, que é um amigo meu de infância, que é o Felipe, que é o Tim Cruz lá, e aí direto ele abre caixinhas de pergunta e responde, e aí perguntaram pra ele, carbo, preciso cortar à noite e tal, aí a foto que ele postou, uma batata a 1h da tarde, 52 calorias. A mesma batata às 8 horas da noite, 52 calorias. Eu falei assim, mano, não é quando você come, é o que e como. Depende tudo do que vem atrás, né, Tati? A sua dieta, para aí você chegar no final do dia e falar assim, ó, agora eu posso comer um carbo, agora eu posso comer mais proteína. Eu achei engraçado essa foto. Eu acho que assim, temos 3 pilares na nutrição. Qualidade, quantidade e variedade. Então, não tem um horário. O carboidrato ele não vai ser um vilão a partir das 18 horas. Né? Isso é o contexto de uma rotina alimentar. O quanto eu comi no dia, né? Carbo o dia inteiro, aí de noite carbar. Nossa, esse carbo da noite não me fez bem. Então isso é muito importante. Você falou ali a questão da psicologia, né? E esse é um tema que me enlouquece, assim, né? Eu sou especialista em comportamento alimentar humano. Né? Eu fiz uma pós-graduação nessa área. Bacana. Hoje eu trabalho com doença crônica. E transtorno alimentar também, né? Eu trabalho numa cooperativa médica aqui em Porto Alegre e era uma coisa que me faltava, né? Que nem eu disse, há 15 anos atrás isso não era tão falado. Hoje já é um pouco mais falado. Também romantizado, tá? Que nem todas as outras coisas e tem que tomar muito cuidado também com isso, né? Eu sou um nutricionista comportamental, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado também. Mas a psicologia, ela tá totalmente ligada com a nutrição. Ela não tem como estar desalinhada, tá? Não tem, assim, não é uma coisa que eu consiga trabalhar sem esse elo, né? E a nutrição comportamental, ela trabalha exatamente com isso, com esses 3 pilares e focando com o paciente como um todo, não como simplesmente uma prescrição. E hoje na nutrição, na faculdade de nutrição, já se tem essa matéria. Na minha época não se tinha. Então você era teve que fazer uma pós, né? Exato. Né? Então eu tive que exatamente fazer uma pós-graduação, já fiz inúmeros cursos da área, né? Porque realmente me faltava essa parte, né? De como abordar esse paciente para mudar o hábito.
né? Não é simplesmente, eu brinco muito com os pacientes em consulta, né? Assim, eu falo, é muito fácil eu calcular uma dieta. Isso o sistema faz. Na minha época não se fazia, a gente fazia à mão, mas hoje já se tem sistema. Isso qualquer pessoa faz. Quanto de carboidrato, quanto de gordura, tá ali. Tem aplicativos hoje em dia, né, Tati? Você abre um MyFitnessPal, ele faz seu macro. Exatamente. E se você usar a versão premium, ele ainda faz um trampo de nutricionista pra você. Exatamente. Então, assim, é bem isso Desculpa mesmo. pelo assim, trampo né? de nutricionista, Tati. Eu sei que tem mais coisas. Aí dá exatamente isso que você tá falando agora, né? O trampo de nutricionista que é só passar a dieta, né? Sim. Que é o que o aplicativo faz, né? Mas é claro que a gente também não pode menosprezar os outros nutricionistas que trabalham com a nutrição esportiva, que aí sim, é um cálculo específico, quanto de carbo, quanto, né? É uma outra linha. Quanto de deca, vamos, essas coisas aí. Vamos pensar na questão do médico, né? Você tá com problema no coração, você vai em quem? No cardiologista. Você tá com problema de uma alergia, né? Você vai no dermatologista. Então a nutrição tem ramificações. Tô com problema com a minha dieta, eu vou aonde? No Instagram da Gabriela Pugliese. Exato. É desse jeito que funciona. Só que não. Você quer ver outra coisa lá, Eric? Isso sim. Pois é. Eu nunca nem gostei disso. Você vê ela magrela azeda. Então, ela que é a falsa vegana, né? Que os caras falam, né? Sim. Então a nutrição ela é bem alinhada a essa parte do comportamento, né? Mesmo da parte psicológica aí. E eu acho que é uma linha muito, muito importante hoje, né, na questão da nutrição, porque ela ajuda realmente a mudar um hábito, não só ali, né, que nem eu falei, né, você vai calcular uma dieta, quantas colheres de arroz o Eric tem que comer? 4 colheres de arroz. Você coloca 4 colheres de arroz. Só que o Eric não é 4 colheres de arroz. Tem um dia que eu tô com mais fome, tem um dia que eu tô com menos fome, enfim... Né? Então, essas são áreas hoje que a gente trabalha bastante, né? Fome, saciedade, sinais de fome e saciedade, né? Enfim, e a questão do porquê comer, né? O porquê eu estou comendo. Então, a gente, às vezes, acaba comendo por ansiedade, né? Então, são esses pontos que a nutrição comportamental avalia, não desmerecendo as outras áreas, nutrição esportiva. Eu acho encantadora quem gosta dessa área, e é o que eu falo, tem mercado para todo mundo, então cada um se especializa no que deseja, né? Então, realmente, o meu foco é mais nessa parte de mudança de hábito mesmo, né? Qualidade de vida. Mas trazendo um pouco pro 0,001 que eu entendo, eu acho que até na nutrição esportiva tem que caber o comportamental, né? Eu falo por mim, tô longe de ter problemas alimentares, longe de ser obeso, vocês me conhecem, mas eu sofro bastante da síndrome de impostor. Pra mim nunca tá bom, eu me olho no espelho, acho que eu tô magrelo, com 20 quilos, Gabi briga comigo direto, fala, não, você tá bem, tá forte, tá? Eu falei, não, eu tô magro, preciso comer mais, não sei o quê. Te olhando no vídeo agora, é que eu tô sentindo você meio magro mesmo. Então, cara. Essa é a pior coisa que você pode falar pra um cara que treina. Chega e fala, você parou de treinar? Não, o cara tá até diminuído. Não, essa camisa tá meio larga em você, é que semana passada eu bebi muito. É foda. Mas conta muito isso. E aí o que a Tati falou é verdade. Eu acho que tem que entrar pra todas as áreas, Tati. Porque se simplesmente virasse pra mim e falasse, você tem que comer isso daqui e é isso. A partir de amanhã. Eu vou comer, eu vou me olhar no espelho, não vou ver resultado, eu vou falar, tá uma merda essa dieta e já era. Tem que ter todo ser humano é assim, né? Precisa de um afago. Eu falei, não, porra, tá dando certo, compara com tal foto, olha tal coisa. E o comportamental... a nutrição comportamental, ela casa com tudo. Ela casa com tudo, né? Sim, eu tenho uma nutricionista que fez pós comigo. Ela é só nutricionista esportiva, ela é faixa preta em Muay Thai. E ela só atende a linhagem de atletas de alta intensidade, alta performance, exatamente. E ela trabalha com a nutrição comportamental, porque senão vira, provavelmente ao longo vocês vão falar sobre isso, vira aquela coisa que a gente tem que comer só ovo e batata doce para poder ganhar massa magra. Né? Então, e a abordagem no comportamento alimentar, ela não quer só dizer que eu vou permitir tudo. Isso é uma coisa que eu vou reforçar aqui, porque as pessoas acham que é assim. É muito fácil ser nutricionista assim. Comportamental, ela permite tudo. São coisas muito diferentes, né? A gente trabalha com alimento, a gente reeduca essa pessoa, mas de uma forma leve, de uma forma que ela entenda que tudo bem se ela comer, mas em quantidade, em qualidade, e ao longo do dia que nem a gente conversou, né?
E tá tudo certo, se comer, a gente retoma no outro dia e tá tudo bem. Mas sim, eu acho que enquadra com todas, a nutrição comportamental ela enquadra com todas as outras áreas da nutrição, porque é uma abordagem de tratamento, né? Não é uma abordagem de dieta, é uma abordagem de como lidar com aquela mudança e com aquele paciente. Eu acho interessante que a Tati vive falando, por exemplo, você pega uma pessoa que adora chocolate, então ela come por dia, uma barra de chocolate inteira. Você não vai falar pra ela, você nunca mais vai comer um chocolate na vida. Você vai falar pra ela, você come uma barra por dia? Vamos comer metade de uma barra? Aí semana que vem, e aí? Vamos comer só 5 bloquinhos? Um quartinho da barra. Isso, aí agora, 2 bloquinhos por dia? Aí a cada 2 dias? Isso, aí você vai tratando, vai diminuindo até o ponto que ela não sente mais aquela necessidade absurda de comer uma barra de chocolate por dia, 2 litros de Coca-Cola por dia, etc. Delícia. É que a alimentação, não sei se a Tati vai concordar comigo, mas ainda mais nesse exemplo que o Marco deu, não deixa de ser um vício, e nenhum vício a gente corta direto na raiz. Cigarro, como os caras param de fumar cigarro? Fuma um maço por dia, exatamente o que o Marco falou. Fuma só meio maço. Drogas, querendo também a mesma coisa. Os caras não... As pessoas que vão pra clínica de reabilitação ou são forçadas de uma vez a parar com as drogas, primeira oportunidade volta. Sim. Porque ela não parou, ela só foi forçada a não usar naquele momento, né? Com a comida eu entendo que seja a mesma coisa. Não adianta você virar pra pessoa que tem ela tá acostumada com uma dieta de, sei lá, 3.000 calorias por dia e falar, amanhã é 1.000 calorias, tá? Você é louco, o cara vai morrer, literalmente, vai ficar com raiva, vai fazer o cara, porque não tá... o corpo dele vai pedir, né? E qual é o fundamento de você fazer um sofrimento nessa pessoa? Sim. E é o que acontece muito. Por que as pessoas vivem no efeito sanfona? Engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Exatamente por isso, né? Vamos procurar o milagre. Vamos procurar uma restrição calórica. E tem uma frase que a nutrição comportamental usa muito, que a restrição gera compulsão. Gera, né? Isso é fato. Né? Então, o reduzir o dano é muito mais vantajoso do que você restringir um dano. Se eu pego um paciente, eu pego vários, que toma 2 litros de refrigerante, se eu falar para ele tira o refrigerante, ele vai tirar por um mês. Daqui a pouco ele tá voltando com o hábito e o comportamento novamente. Com força Se a gente total, reduzir né? o dano, é muito mais vantajoso. Demora mais? Sim. Não sou hipócrita falar que não, porque sim, demora mais. O processo é mais lento, mas ele é constante. E o resultado, ele se mantém. A pessoa, ela entende a mudança de hábito. Né? Então isso é bem significativo, assim. Então isso funciona muito melhor para a qualidade de vida, né? Mas ainda tem esses tabus, né? Dessa coisa, qual é a dieta perfeita? Não tem, é a dieta que encaixa com a sua realidade e com o que faz sentido pra ti, não pra mim, né? Algo que eu aprendi esses dias é que não tem alimento que emagrece e não tem alimento que engorda. Sim. Direto manda, se eu comer isso aqui emagrece? O cara, não. É o déficit calórico. Não é o alimento. Exato, isso, Marquinhos. É o déficit calórico. A mesma coisa, o que eu posso tomar pra secar, o que eu posso fazer pra secar a barriga? Aí ele manda, é uma toalha, a toalha seca bem a barriga depois. Mas eu vou corrigir vocês também que essa questão do déficit calórico também fica meio confusa. Porque, né, por exemplo, só o déficit calórico faz perder peso? Não. Também não, né? Por exemplo, vamos são lá. várias coisas alinhadas. É que assim, não existe... Exato. Se eu tomar um copo de água com limão de manhã, eu vou emagrecer. Não vai. Não tem um alimento milagroso. Não tem um alimento milagroso para nenhum dos lados, né? É um contexto todo, que nem a gente falou, carboidrato depois das 8 engorda, das 18? Não, né? É o contexto como um todo. Quanto eu comi de carboidrato no meu dia? Quanto eu comi de proteína? Quais as associações dos nutrientes? Isso é nutrir, isso é nutrição. Aí sim você tem um déficit calórico com os nutrientes ideais, né? Mas, por exemplo, vamos pensar em déficit calórico, que eu acho que é um tema bem legal e está sendo falado bastante em rede social, né? Suponhamos que eu vou atender fulaninho, né, e vou fazer uma dieta de 1.200 calorias para perder peso, tá? O McDonald's tem 1.200 calorias. Justo. Se ele comer só o McDonald's todo dia, ele vai perder peso? Não, ele tá comendo só gordura nessas calorias, né? Qualidade, sódio, que é o sal, né? A gente chama de sódio, que é incluído da alimentação mais industrializada. Então, entra nos pilares que eu falei ali atrás, né? Quantidade, qualidade e variedade. Entendeu, Eric? Nunca mais use esse termo.
que você falou agora há pouco aqui. Não, quer dizer que o marido da nutricionista foi quem falou. Eu puxei o tema, é diferente. Mas a grande verdade é que os nutricionistas todos, Marquito, conhecem sim um alimento que emagrece e um que fortalece, mas eles não passam pra poder ter mais consultas, né? Posso adivinhar qual que é? Não sei, eles têm que saber, eles só não... É igual o cara que tem a cura da AIDS, ele não quer revelar pra vender remédio. Entendi. Entendeu? Eu achei que você tava falando do Herbalife, Eric, que você vai tomar o resto da vida e vai se sentir maravilhosamente bem. Nossa, a Tati deve amar. Eu lembro que na época que a gente trabalhava, foi quando começou essa fita de Herbalife, e uma pessoa que trabalhava com a gente... Não vamos dizer... ela teve resultados, vai. Ela emagreceu pra caralho. E aí quando eu pergunto, mas o que você fez? Herbalife. Aí, funciona? Ela, você não tá vendo como é que eu tô? Aí ela virou a grande propaganda da Herbalife. Só que assim, é a mesma coisa que o cara que se cura de uma gripe tomando refrigerante e fala que foi o refrigerante que curou ele da gripe. Não foi, porra. Aí ela com a Herbalife falou que é Herbalife. E outra, né, Eric? Você vai tomar 1 mês de Herbalife, 2 meses, 6 meses. Beleza. Vai passar o resto da vida tomando Herbalife? O resto da vida tomando Herbalife não vai, né? Eu não passo 6 meses tomando Whey, que não é tão ruim quanto a Herbalife. Tem um motivo pra tomar, imagina a Herbalife. Eu brinco com os pacientes assim, concorda comigo que um pote, né, indiferente da marca, né, enfim, ele não vai ter nutrientes corretos para cada indivíduo? Como que você faz uma coisa que tem nutriente igual para todo mundo toma a mesma coisa? Isso existe, né? E tirando os malefícios que isso vai causar ao longo prazo. E essa questão do comportamento que a gente vem falando, né? Então, essa questão da redução do chocolate, você pode até tomar. Isso daí é déficit calórico, né? Então, esses shakes que se tem, é um déficit calórico. Você substitui uma refeição. Uma refeição, né? Exato. Então, você vai ter déficit calórico. Vai perder peso? Óbvio. Eu não preciso ser nutricionista para saber isso. 1 mais 1 é 2. Se é saudável ou não. Não vai ser tão saudável, né? E o que você perde, né? Você perdeu o quê? Você perdeu gordura ou massa muscular? Mas esses shakes não são aprovados por nutricionistas, Tati? Não. Não tem nada de... Porque eu sei que a grande maioria dos wheys, se você procura, tem nutricionista na fábrica pra poder... Sim. Só que o whey, Eric, ele é diferente, né? Porque o whey é um composto proteico. Agora, ela não tem nutricionista, é nutrólogo. É diferente, são 2 áreas diferentes, né? Então, existe alguém por trás disso para liberação, que é uma nutróloga, né? E engenheiro de alimentos também. Vamos falar mal deles agora. Esse é o podcast para isso, Eric. Eu acho que não é nem falar mal, eu acho que é uma indústria e as pessoas querem o milagre, então eles vendem o que as pessoas querem, né? Eu acho que é isso que acaba acontecendo. Esse shakes acabou tendo um boom numa época que virou realmente uma coisa de... Virou uma seita. Uma seita que todo mundo queria porque dava resultado e que nem eu disse, ele vai dar resultado. Né? E se é curto ou a longo prazo as pessoas não estão preocupadas, é um milagre, eu quero rápido, né, que aconteça isso. Mas depois vocês podem ver que hoje isso já caiu em evidência, já foi caindo. Sim, tá pouco veiculado. Tem ligação, Tati, que a pessoa ela toma esses shakes, emagrece pra caramba, e aí isso é uma coisa que eu estou imaginando aqui. Ela emagrece bastante, e aí pensa, emagreci, não preciso mais tomar o shake. E aí ela volta a engordar porque o emagrecimento dela não foi saudável, então o corpo não estava preparado para aquele emagrecimento e volta mais rápido. Qual que é a lógica? É o que vocês tocaram no assunto. Eu fiz o déficit calórico, né? E eu perdi o quê? Gordura ou massa magra, né? Então, quando eu tenho um déficit calórico de uma qualidade ruim, eu perco muito mais massa muscular do que gordura. E isso vai fazer com que o metabolismo fique cada vez mais lento. E aí fica nesse ciclo, né? E por isso que você volta a ganhar peso. E a outra coisa é o comportamento. Eu estava tomando um alimento líquido, né? Com calorias X. Do nada eu começo a colocar novas calorias. Até mesmo alimentos saudáveis. Né? Aí o corpo, mas ele vai achar que é a mais, né? Sim, exatamente. Então, por isso que não dá pra fazer um déficit calórico de qualquer maneira, pegar uma dieta na internet e falar, vou pegar ali uma de 1.200. Não, a gente tem quantidade de calorias para perder peso para pessoa que tem o peso X. Não é assim, existe cálculo para isso. Né? Mesmo que eu não goste de trabalhar com essa questão de dieta, papel, né? Quanto você tem que comer, é uma mudança gradativa, mas existe. Né? Tem que ter, não é uma coisa que pode ser feita para todo mundo. Às vezes eu atendo paciente, eu atendi o homem.
A mulher vai lá e me pega a dieta do homem ou vice-versa. Não vai funcionar. O mesmo paciente também repetir protocolo é errado, né, Tati? Porque o protocolo que você passou é pro cara há 6 meses atrás, né? Ele tem que renovar, né? Exato, é individual e tem que ter uma renovação, de acordo com o foco, de acordo com o peso que está atual. Então são coisas um pouco diferentes, né? Então tem que ter essa visão, assim, né, sobre esse processo. Mas as pessoas não têm, é um milagre, eu quero imediatismo, né? Como ser humano. É porque não tem um negócio chamado faculdade de nutrição, que não precisa estudar pra saber, é só pegar na internet, tipo, né? É facinho fazer uma dieta, né, Marquito? Rapidinho, doutora, você já tem pronto aí, me passa, é que nem a informática, não, rapidinho aqui você resolve pra mim. Tati, advogado também, né, dá uma lida nesse me passa uma dietinha de 3.000 calorias aí, Tati, a gente é amigo, tranquilão. Aproveitar que a gente tá na câmera aqui, eu vou tirar a camisa, Marco, com licença, só pra ela avaliar como é que tá, vou pra ela passar aqui, shape. Pra ela avaliar, avalia o shape aí. Mas na parte esportiva, eu acho é o que eu mais acompanho. Então pode ser que chegue mais pra mim isso. Mas eu vejo bastante busca de milagre na parte esportiva também. Foi muito o que você falou que a gente ia abordar. É ovo, batata doce, injeção e vai embora que você vai ficar gigante. Vai ficar? Porra, vai. Se você treinar todo dia. A gente até brinca bastante no grupo lá, né, Marquito? Que o Roberto começou a treinar, com um mês já tava se enchendo de coisa. Sim. Cara, tudo vai depender muito do comportamento e também eu posso amanhã passar na farmácia, umas farmácias que tem por aí que eu não conheço, tá? Que dizem, né? Vai me receitar trembolona, testosterona, durateston, caramba 4 e vou me injetar inteiro. E vou fazer um treininho meia boca aqui, porque tô tomando os bagulho e já era. Até o cara que é grande, que toma a bomba, tem o mérito dele, porque pô, o cara não vai ficar grande daquele jeito só injetando. Né? Ele vai ter que comer pra caralho, vai ter que treinar pra caralho, não é... É a mesma coisa do shake, né? A galera acha que é só tomar e... Então, o que vai acontecer depois, daqui a 2 meses depois, quando você para de tomar essas coisas? Então, aí você vai ficar estéril, vai gerar hormônio feminino, que é uma das coisas que acontece. Tetinha. Nada vem de graça também, né? Mas falando da alimentação, essa parte mais esportiva, não é a minha área, mas assim, os nutrientes, eles não são isolados para nutrição esportiva num único alimento. Então, a batata doce, ela não é isolada para atividade física, né? Isso não é muito mito alimentar, que nem o ovo. Pode ou não pode, né? O ovo, ele tem uma quantidade de proteína, ele tem uma quantidade de gordura, ele tem... Desde sempre, ele não mudou essa quantidade. Né? Do nada isso vira uma moda. Agora, assim, a batata doce ou batata convencional, a baroa, né? Gente, tanto a faz. que você preferir. Tanto faz. A que você preferir, não sou eu que vou impor um tipo de alimento. Porque quer ganhar massa magra. É porque vira moda, né? A blogueira fulana come ovo e batata doce, eu vou comer ovo e batata doce, né? O ovo é um alimento super completo, uma proteína super completa, de baixo custo. Sim, né? já foi mais, né? Sim, mas ainda comparado às carnes, eu ainda acho que ainda tá ok, né? Baixíssimo custo. Mas se eu colocar um frango, tá tudo bem. Se eu colocar uma carne de porco, também tá tudo bem. Carne de porco é um grande mito, né? Porque muitos anos atrás, eu lembro que eu tava na escola ainda, gerou-se um medo enorme no país, porque estava havendo um surto de doença por causa da carne de porco, né, intoxicação. E vou falar que até um bom tempo atrás eu ainda tinha um pouco de medo de carne de porco. Eu comia aqui em casa, que minha mãe faz, a gente sabe e tal, mas fora de casa ficava aquela, porra, não, mas tem que tomar cuidado, é carne de porco. Já não é mais assim há muito tempo, né? Mas há esse mito em cima e esse medo, né? Hoje em dia. Essa coisa do mito, né? Do mito, a gente chama hoje muito de crenças, né? Crenças familiares, crenças, né? A gente traz uma raiz. Então, eu fui criada pela minha avó, a minha avó sempre falou: tem que tomar muito cuidado com a carne de porco, que dá o bicho do porco. Antigamente era muito pior. Muito pior. O nome disso é cisticercose. Cisticercose, né? Então, assim, as pessoas acabam criando um medo, assim. E a carne de porco é uma carne boa, com qualidade, né? Claro que ela não pode ter gordura, depende da forma que ela é preparada. Isso muda muito a qualidade do alimento, né? Então, se eu pego, vamos falar da batata. Se eu pego uma batata, né? Uma batata doce mesmo. Eu faço ela assada, ela vai ter uma quantidade X de calorias, de nutrientes. Eu vou ter uma absorção muito melhor. Agora, se eu faço ela frita, eu estraguei a coitada da batata. Matei a batata. Então, isso também é importante, preparações. A mesma coisa da carne de porco.
Se ela tem um pouco menos de gordura e eu faço ela assada, eu já reduzo um pouco mais. E é uma opção hoje, principalmente nos dias de hoje, né, com a questão da carne vermelha virou ouro. Então é uma opção de variedade para quem treina, para quem não treina também, como uma proteína de fonte saudável. Né? E falando em variedade, até perguntando pro Eric, não enjoa ficar comendo batata doce, massa, frango, batata doce, massa, frango, whey? Mano. A batata doce eu nunca gostei. Nunca. Eu já tentei gostar. Meu irmão, quando morava aqui ainda, ele entrou numa vibe fodida de treinar. E ele passou com nutricionista, tava regradão. O moleque era, mano, cheirava batata doce praticamente. Comia pra caralho. Às vezes sobrava, ele fazia muito, eu tentava pegar, não gostava. Uns dias atrás eu fiz uns chips de batata doce na airfryer e eu consegui comer. Mas o que eu como muito mesmo é frango, pra caralho. Vou falar que assim, não é que eu enjoo, eu já nem sinto mais, Marquito. Já como por osmose. Hoje, por exemplo, até mandei pra um brother meu que é o Gustavo, que ele treina também, a gente fica um motivando o outro a treinar, a comer e tal. Hoje eu mandei pra ele, caralho, hoje a marmita tá da hora, né? Arroz, feijão, frango, batata e uma salada de ovo cozido. Também tava maravilhoso, mas por quê? Porque o ovo cozido e a salada tava bem temperado. Já o frango era o frango que, tipo assim, era o frango que eu tô sempre comendo aí. O processo é que você começa a comer, tá da hora, depois você enjoa pra caralho, tipo, não aguento mais essa... Se você passar da fase do enjoo, aí já vai embora, come e aí é o que eu abordo, né? E o prazer do comer. A comida é um prazer, né? Então, aos poucos, quem sabe você criando esse prazer. É claro que é muito prático você fazer uma alimentação muito igual, porque aí você não precisa pensar. Né? As pessoas têm essa dificuldade, por isso que virar, comer ovo, batata doce, macarrão, né? Massa, enfim. Então é mais por isso, assim. Mas eu acho que o prazer é muito importante, né? Porque isso pode gerar outras coisas futuras. Eu não tenho prazer no que eu tô comendo. Só um pouquinho, gente. Comida é prazer, né? Então, e aí colocar, né? Cada um tem o porquê daquilo, né? Será que é um benefício você não ter o prazer em comer? Ou será que tá te prejudicando? Então, né? tem que saber pesar, né? Verdade. Pra mim é tranquilo. Tanto que já até falei pra você aquela vez que a gente viajou e, por exemplo, essa minha marmita foi a das 10 e foi a das 13. Eu comi 10 horas uma marmitinha de 500ml e uma hora uma outra. E pra mim é tranquilo, porque as minhas variações são nas outras refeições. No meu café da manhã eu comi ovo com banana, aí agora eu já tô 1 hora atrasado na minha outra refeição, porque eu esqueci de comer, já me fudi, perdi, aí na janta vai ser uma outra coisa, e às 10 horas eu como uma outra coisinha só pra fazer às 6, tem vezes que eu faço 5, dá preguiça, mas eu tento ir variando entre as refeições. O meu prazer tá, às vezes, quando eu faço alguma receitinha diferente. Um bolinho de banana com cacau, isso eu acho legal. Já a refeição, que as duas que eu chamo de principais minhas da semana, que é a das 10 e das 13, eu já como bem o que a Tati falou. Não é nem que não tenho prazer, Tati, é só como. Tipo, é minha hora de comer. Mas aí talvez é uma questão organizacional sua e tá tudo bem. Se pra ti tá fazendo sentido, ok. Mas tentar ter a variedade, que é um dos pilares da nutrição, porque senão eu não tenho todos os nutrientes. Então essas receitas que você falou, muito interessante. Dá pra variar muita coisa nesse âmbito. E aí te gera um prazer. Eu vou comer banana com pasta de amendoim, banana com granola, e vai embora. Banana é o que eu mais faço malabarismo, Marquito. Banana amassada com aveia, é muito mais fácil. Mas essa semana, por exemplo, eu comi bisteca. Nessas refeições eu comi bisteca, comi costelinha de porco. Não é todo dia que eu como frango, né? Mas eu como bastante. Eu até levantei esse assunto de enjoar, porque é uma coisa interessante que a Tati até aborda em relação a menos sal e mais temperos, né? E tempero, hoje em dia não, né? Sempre, obviamente. Mas tempero tem de montes, né? Você pode, então, temperar o frango, sua massa Sazona, de N... Vai lá, Marquinhos. Não, você pode temperar de N formas, né? E cada dia, então, é um frango diferente. Sim, verdade. Você acaba não enjoando por conta do tempero. E é engraçado que hoje a gente come bastante coisa sem sal, praticamente, só temperada. Então, o nível de sódio que a gente consome aqui em casa é mínimo, e por conta dos temperos, N temperos que a Tati utiliza no preparo da comida. Então é uma forma de mudar também essa sua alimentação diária. O que eu mais como mesmo é ovo. Ovo é bastante. Nossa, eu acho que eu devo comer uns 60 ovos semana, assim. Eu tô sentindo daqui, de Porto Alegre. O cheiro do ovo, né?
Pior que eu não vou nem fazer a meia culpa e falar, não, mas não solta uns peidos fedidos de ovo, não, porque. Não tem como, né? Não tem como, mas ovo é o que eu como bastante. Igual eu falei, hoje, quase todos os dias da semana, de manhã eu faço. Amasso 2 bananas, quebro 3 ovos, misturo e faz tipo um bolinho. Sim. 5 minutinhos no micro-ondas, ele cresce, pau. Sim. Aí chego em casa, treino, termino do treino, 4 ovos cozidos. Então aí já é 7 ovos por dia. Só nessa brincadeira aí. Hoje. 7 ovos por dia. Hoje, por exemplo, eu comi 3 de manhã e teve mais 2 em cada marmitinha. Então já foram 2, 4, 7. Então, se eu tivesse comido agora às 4h30, teria sido mais 3. 10 ovos teria ido pra... Você tem uma granja em casa? Qual é que é, velho? Mano, é foda. De ovo é uma... O bom que, igual que eu falei, eu brinquei com a Tati que tá caro, mas ainda é barato, né? Essa semana tava no mercado 60 ovos por R$20. Então, é barato uma caixinha de 12, né? Não uma caixa de 900 que você compra. Não, mas 60 ovos, R$20 tá interessante. Não, é mais tá barato ótimo, que uma de tá 12, ótimo. né? Sim, Pra quem treina, quem faz essas dietas, os caras tem que ser amigo do carro do ovo, Marquinhos. Não tem como. Tem que conhecer os contatinhos, né? Tem que ser brother do carro do ovo. Ele já passa na rua, Eric, o carro do ovo está passando, porque senão não tem como. E aí, por exemplo, a Tati agora vai brigar comigo com razão. Tem anos que eu não sei o que é fazer um exame de sangue pra ver meu colesterol, pra ver meus bagulho, todas essas coisas. Há esse mito também de que o ovo aumenta, não aumenta. Também gera essa grande confusão, né, Tati? Não tem uma questão do ovo ser o vilão do aumento de colesterol, tá? Ele tem colesterol, como qualquer proteína, né? Então ele vai ter um colesterol, não tem, né? Ele tem uma gordura, então ele gera um colesterol sanguíneo futuro, mas não é o ovo o único marcador. Vilão da coisa, né? Quanto de fibra eu consumo nessa alimentação para não ter um colesterol alto, né? Isso já favorece. Quanto de água eu tomo ao longo do dia para ter diluidor na minha corrente sanguínea? 80% do nosso corpo é formado de água. As pessoas não tomam água hoje, não é um hábito que se tem. Né? Aí em São Paulo substitui isso pelo café, aqui em Porto Alegre pelo chimarrão. E cada cultura assim vai se mudando. É muito mais gostoso tomar coisas que têm gosto. Tem sabor, né? Então, assim. Um suco é um refrigerante. Claro que é, eu sempre falo isso para o paciente, é óbvio que é. É muito mais apetitoso você tomar uma coisa que tenha gosto. Mas a água é um fator primordial. Então, às vezes, vem pacientes com colesterol. Será que é o ovo, doutora, que eu como de manhã? Não é o ovo. Tanto que ovo com bacon é puta saudável, né, Tati? Depende do o problema tipo, é o óleo, né? O problema é o óleo. Que depende da qualidade desse bacon, né? E depende do contexto de exercício desse paciente. Não dá pra falar que ovo com bacon é saudável se é um paciente que não faz exercício. Nada então, é ferro e fogo, muito, né? A gente tá falando sobre não tem nada perfeito, verdade. Eu estou falando sobre um ser humano com particularidades, né? Não dá pra... Então, que nem a gente tá falando, o ovo não é vilão, o bacon não é mocinho, e assim vai com a alimentação. Exatamente. Você toma bastante água, Marquito? Não o suficiente, eu admito. Eu vejo, a Tati ela deve estar com a garrafinha de água dela ali do lado, ela tá sempre andando com a garrafinha de água dela. Eu tento manter minha garrafa de água do lado também, mas não tomo com tanta frequência assim. Mas eu sei, você até brinca que você sabe o caminho do banheiro de olho fechado. Nossa. Que é um saco, né? Você não para de fazer. Mano. Tati, explica pra mim o que acontece que eu botei a metinha de tomar 4 litros de água por dia. Tem dia que eu bato 4, tem dia que eu bato 3, hoje eu tô com 1. Eu passei sexta-feira na cantina corridaço, e aí quando eu olho pra garrafinha, ainda mais agora que a gente tá o tempo inteiro de máscara, porque é muito mais fácil, sem máscara pega e já vira. Eu tô o tempo de máscara, aí tem que baixar a máscara e tal, às vezes hoje, por exemplo, eu tô pra baixo, ainda que eu não treinei, e aí tô com pouca água, mas os dias que eu tomo bastante água, que são geralmente 80% da semana, o banheiro é meu segundo melhor amigo. O primeiro é o cara do carro do ovo e o segundo é o banheiro. E é foda, porque assim, eu vou ao banheiro, volto pra cantina, dá 15 minutos, parece que eu não vou no banheiro pela minha vida inteira. E o bagulho tá batendo na porta falando, Eric. Irmão, se você não for agora, você vai se mijar no meio da escola. Aí tem que, vai correndo. O que acontece que a água, ela gera tão rápido assim dentro do organismo. Essa é a reclamação de 99% dos meus pacientes. Doutora, se eu começar a aumentar o consumo de água, eu vou ter que viver no banheiro. Sim. Vai. Né? Quer dizer que seu rim tá funcionando, quer dizer que você tá filtrando todas as toxinas. Né? Então vamos para mais um mito, né? Qual alimento faz detox no corpo? Nenhum. Água. Suco verde. Não existe um alimento capaz. Couve. É um alimento super... Couve, vou passar receitinha pra vocês. Vocês de manhã batam um couve com um limão, com canela, água
Canela Fé é em bom. Deus, DJ. Super saudável, um composto de suco muito saudável, riquíssimo em ferro, vitamina C, porém ele não vai fazer um detox no seu fígado, né? Nem Mas no o seu nome é rim, nem bonito, nenhuma vai. parte. Lindo. Mas Shampoo o que detox faz não o- funciona? Tem shampoo detox? Tem. Será que Você dá acha pra... que meus cabelos estão sedosos por quê? Você acha que eu tenho salvação? Porque eu usar um shampoo? Ô, Tati, tem algum alimento que cresce o cabelo? Olha, Babosa, o cabelo né? é uma Passa babosa proteína. no cabelo. Não, o cabelo é uma proteína. Se Então você vou comer tem o cabelo. consumo de uma proteína, não. Se você tem o consumo de proteína ao longo do dia normal, que pelo seu caso que faz treino tem, e ele não cresce, entra em Esquece. fator genético e sinto muito. Aí não tem muito o que fazer, né? Reclama com seu pai de novo, Eric. O nome da Pois minha é. queda de cabelo é Isabela. Foi ela É. nascer e começou a cair. Vou ter uma conversa com ela amanhã. Quando ela pagar uma implantação aí de Pagar um fios a beauty. fios quando ela tiver com já É o que tá mais na, velha. é o que tá na moda. Até da hora que você falou agora que já me veio uma outra coisa na cabeça, né? Tá na moda a galera fazer implante capilar, tá na moda a galera fazer lipoled, tá na moda a galera fazer harmonização facial, que volta o que a gente falou sobre o padrão de beleza, sobre o comportamental. E o que você pensa sobre, agora um pouco mais acima, a bariátrica, Tati? Existe um momento que um nutricionista indica uma bariátrica ou... Não, tirando a parte de, tipo, vou defender a minha profissão, assim, existe, então, o nutricionista que vai sempre falar assim, não tem necessidade da bariátrica, sempre tem uma volta, ou chega um momento que fala assim, porra, faz uma bariátrica De forma nenhuma. Eu atendo pacientes de bariátrica, né? Pré-bariátricos, pós-bariátricos, né? Eu acho que é o contexto, que nem eu falei, é olhar o indivíduo como um todo, né? E ver o grau desse risco dele. Eu acho que o primeiro ponto é ver o risco, né? Hoje tem protocolos para se fazer uma cirurgia bariátrica. É claro que hoje já está muito mais monetizado, né, mais livre, um pouco mais os critérios para se fazer uma bariátrica, mas eu acho que é toda uma questão de contexto. Um paciente falou para mim, eu decidi fazer bariátrica. Eu tô ali para orientar ele para estar preparado para essa cirurgia, a gente não tem problema de ganho de peso depois, eu não tô para julgar. É uma decisão dele, não é minha. É que nem essas cirurgias estéticas, Eric, a lipoled, né? A pessoa vai ficar feliz fazendo isso? Ok. Né, eu acho que tudo tem que fazer sentido, eu volto de novo no sentido para cada um. Né, então, tem que fazer sentido para ela. E, às vezes, por exemplo, um pós-bariátrico, né, uma pessoa que vai fazer uma bariátrica, aquele peso é tanto sofrimento na vida dele que isso vai ajudar. Só que ele tem que estar com as mudanças já prévias. A cabeça tem que estar pronta, né? Bariátrica não vira uma chave. Ela não vira uma chave. Você pode, às vezes, seguir ela por um tempo, porque você tem medo, porque é uma cirurgia, né? Não é tão simples como vendem hoje, ela é uma cirurgia invasiva. É agressivo pra caramba, né? Tem que estar muito preparado para o pós-operatório, por isso que é legal vir antes, então a gente faz todo um preparo, já mostra que tipo de dieta ele vai ter que seguir. Tem uma questão muito específica de psicológico, alguns pacientes, né, daqui a pouco, não posso comer o alimento, mas daqui a pouco a bebida alcoólica cabe. Daqui a pouco, em vez de eu estar comendo em excesso, né, e tendo um comportamento de comer transtornado, eu viro alcoólatra. E acontece muito. Troca um por outro. Um vício pelo outro. Entende? Então, são coisas que tem que estar muito alinhado. Por isso que tem que ter todos os profissionais multidisciplinares junto para avaliar. Um psiquiatra, um endócrino. É feito com todos os médicos? Né? A gente sabe que não. E o reganho de peso das bariátricas é uma média, né, a nível de Brasil hoje, né, é mais ou menos em torno de 72%. É muita coisa. É altíssimo. Né? Eu lembro do Nerdcast, né, Marquinhos? Vencer a bariátrica, né? 1 a cada 4 ou 1 a cada 5 voltam. Aí eles estavam falando, o que você falou, né? A galera vence a bariátrica, né? Volta a ser gordo depois de uma bariátrica. É um termo sarcástico para você voltar a ser gordo, né? Conseguir vencer a bariátrica. Infelizmente, hoje temos vários tipos temos, né, no caso não vários, mas 2 tipos mais utilizados, que é a sleeve e a bypass. E aí depende do risco desse paciente, é o médico que faz essa decisão. Mas alguns fazem primeiro a sleeve e depois eles fazem a bypass. Então, consegue entender o risco que isso causa para essa pessoa, e se a primeira cirurgia não deu tão certo, o que foi que deu errado? Né? Foi a cirurgia? Não.
Qual que foi a questão? Foi o comportamento? Enfim, então isso não acho que também está errado se ele quer fazer a segunda, mas ele tem que estar muito bem preparado. A bariátrica, para mim, é uma questão de visualização de histórico desse paciente, se tem um risco de mais doenças crônicas, enfim, como que ele está nesse quesito. E realmente o cuidado, né, a mudança de hábito antes de fazer ela, senão não funciona. E aí, você sabe se existe alguma cirurgia de raspagem de ossos? Então... Dos meus ossos largos. Tá, surgiu uma dúvida aqui do amigo internauta. Tem um amigo meu que ele não é gordo. Ele diz que ele tem os ossos largos. Você atende muito caso no seu consultório, Tati, de negação? O cara tá lá, mas ele não acha que ele é gordo? Sim, tem gente que tem uma coisa chamada de distorção da imagem corpórea. Eu me olho e me vejo diferente do que eu sou, tanto para mais quanto para menos. Né? Nos transtornos alimentares, a pessoa se olha e se vê acima do peso. E tem pessoas que estão obesas e se olham e não vê diferenciação, não se acham que estão normais. Porém, essa questão de estrutura óssea é um tema muito bom de se falar, porque sim, as pessoas têm estruturas ósseas diferentes, né? Não é porque uma pessoa tem 1,80 de altura que ela vai pesar a mesma coisa que o fulaninho ou o ciclaninho, né? Então sim, temos diferenças de estruturas ósseas com certeza, né? Então... O próprio MC... já não é um cálculo muito eficaz. Se eu puxar meu IMC, vai dar que eu tô com sobrepeso, por exemplo. Não faz sentido, né? Porque você faz exercício físico, aumentou a massa magra e aumenta peso. O IMC, ele é a primeira camada só da coisa. O IMC é muito falho, né? No Brasil ainda se usa um IMC muito básico, né? De acordo com só peso para estatura. Alguns países já têm essa evolução pela questão da massa óssea mesmo, né? Então, e tem outras avaliações mais específicas, percentual de gordura, né? Tem outras coisas nesse sentido. Mas eu ainda sou bem a favor, eu sempre falo pro paciente, eu acho que você tem que se olhar e estar satisfeito com o que você está vendo, né? Então não é só um cálculo que te preconiza. Porque, por exemplo, você vai no médico, a pessoa é obeso grau 1, né? Que é uma classificação. O médico já vai te julgar por ser obeso grau 1, sem entender o contexto. Então, eu acho que é bem o que você, né, a sua visualização. Mas quanto mais eu trabalho a minha imagem corporal, mais eu me cobro. É que nem você falou em algum momento, né? Você não se vê com um perfil que você acha que tá bom. Porque a gente vai se cobrando cada dia mais. Sempre mais. Né? A gente tem essa cobrança. A mulher é pro corpo mais magro, pelo padrão de beleza, né, que a gente vê no Instagram, aquela coisa toda. E o homem é pro corpo mais forte. Eu não vejo Instagram não, tá? No Instagram é só futebol e videogame, não sei o que você tá falando. Então ficou bem respondido pro nosso amigo internauta aqui. Pra esconder a identidade dele, vamos chamar ele de Marco B. Acho que Marco B não fica legal, vamos chamar ele de M Barbosa, pra ninguém saber quem é. Okay. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe Marco quem B é ou M Barbosa, fica por aí, né? Mas isso que você falou é verdade. Por exemplo, eu sempre oscilei, meu peso sempre flutuou entre 67 e 70 quilos a minha vida inteira. Até quando eu treinava antes, que eu achava que quando eu treinei com uns 20 anos, eu treinava pra caramba, Tati. Fazia 3 refeições por dia, café, almoço e janta. Quando me dava preguiça de jantar, eu só fazia café e almoço. E não entendia por que eu não ganhava peso e tal. E eu ficava pensando, mano, se eu chegar nos 80 quilos, eu vou estar gigantaralho. Tipo, se chegar Aí, agora eu comecei a comer, tô batendo as 6 refeições, tá? Tô com 80 quilos. Se eu chegar nos 95, Tati, me segura. E vai indo, né? Vai indo. Sim. Daqui a pouco vou estar do tamanho do Chico, que tem 1,60m e 120 quilos. Nossa, é verdade. A gente tem uma estrutura óssea, né? Que nem a gente brincou ali com um colega aí que você falou, enfim. Mas essa estrutura óssea, ela faz também a questão do aumento da massa muscular. Né? Se eu tenho um paciente que ele tem uma estrutura óssea maior, a possibilidade dele aumentar mais massa muscular, porque afinal o músculo fica em cima do osso. Do osso, né? É aquele negócio de endomorfo, ectomorfo, mesomorfo. Exato, né? Exatamente. O meu é o então, primeiro, assim, é o menorzinho que tem lá. E não é zoeira, é verdade. Uma pessoa que não tem estrutura óssea, ela não vai ficar bombada, virar um fisiculturista, se ela não tomar alguma coisa voltada para anabolizantes, coisas nesse sentido. Repete, por favor. Jovem Pan, repita. Enfim, claro, né? Aí é a decisão de cada um, como eu falo para os meus pacientes. Eu atendo alguns adolescentes que já vêm com esse foco, mas sim, se você tiver uma boa alimentação, você consegue aumentar uma questão de peso. Esse negócio do endomorfo, mesomorfo, esse não porque a gente falou que o IMC é algo que não pode ser muito levado a sério.
esse ponto das estruturas influenciam bastante na hora de passar uma dieta, na hora de passar um... Eu sei que na nutrição esportiva eu vejo bastante falar isso. Mano, você... Qual que é o menor? É o que... Eu sei que dá pra ver pelo pulso. Puta, agora eu não vou lembrar. É pela medição do punho, né? Do punho, né? Não é a minha alçada, né? Porque não é a minha especialização, então eu sei bem superficial, porque eu não estudo isso. Mas é pela medição do punho, eles vão ter uma classificação. E sim, eles fazem em cima disso, com certeza, eu creio que sim, né? Mas não é a minha alçada de especialização, então eu não consigo te explicar muito bem, assim, não sei. Mas é algo que tem, é algo, não que tenha que ser levado a sério, mas é algo que existe realmente. Por exemplo, eu sei que pra minha estrutura, eu não vou ficar um cara que vai parecer enorme, gigante. Assim como o cara que é enorme, gigante, ele não vai ter a mesma definição que eu tenho, porque o meu corpo é... Então, uma coisa vai balanceando com a outra, né? Os corpos não são iguais, né? Nunca vão ser iguais. Então, não tem muito, assim. Nem para um padrão muscular, nem para um padrão de perder peso. Né? Então, são coisas que ninguém vai ser igual, né? Então, cada um é metabólico, é bem metabólico. Tati, sobre falar ninguém ser igual, até comentei com o Marco isso. E eu vejo isso, porque eu já conversei com você N vezes sobre várias coisas de nutrição. Tenho meu amigo que eu sigo, não sigo só um nutricionista no Instagram, eu sigo alguns que fazem esse negócio de abrir caixinha e tal. E algo que eu acho interessante, até comentei com o Marco, como as informações entre vocês divergem. Um Nutri fala que isso pode, o outro Nutri fala que talvez possa, mas acho que não tanto. Aí o outro fala, não, mas eu falei que pode, mas é nessa situação. Eu acho que é um grande... Por que a nutrição para cada um é de um jeito? Eu acho que vem muito da questão dos estudos científicos, sabe, Eric? Tem estudos científicos para defender todas as áreas. Entendi. Então, acaba-se que isso vai se disseminando dessa maneira exatamente por isso. Então, se eu defendo que o ovo é um vilão, eu vou fazer um estudo científico e é isso. Só que a gente tem que avaliar... Exato, a gente tem que avaliar quanto tempo foi feito esse estudo, a população que foi usada para esse estudo, né? Então, Exato, eu vou até citar um estudo. Aqui no Rio Grande do Sul foi feito um estudo com gestantes, né, aproveitando que eu tô grávida, sobre a questão do consumo dos flavonoides, que são as frutas roxas, uva, né, enfim. E deu que isso era abortivo. Só que o N, que é o quanto de pessoas participaram desse estudo, é baixo. Baixíssimo, né? Entendi. Será que isso é um estudo que é confiável? Né? Então, toda mulher grávida morre de medo de comer uva. Né? Ah, não posso comer uva, doutor? Gente, ninguém vai comer um caminhão de uva, é que nem canela. Você não vai comer 1 quilo de canela. Então, é bem nesse sentido. Eu acho que a divergência da nutrição é exatamente pela questão da falta de estudos com uma população adequada, a falta de estudo também. Né? A nutrição não é uma área que é muito investida em estudos científicos, tá? Então isso também é outra coisa que acaba acontecendo. E o que tá na moda, eu acho que também pega muito isso. Alguns profissionais, eu sigo alguns profissionais, claro, de nutrição, a gente vê uma oscilação muito grande desse perfil de Instagram. Então, tudo que tá na moda, ele tá ali. Eu vou lá. Tá flutuando lá dentro, né? Exato, eu vou com a maré. Né? Então, porque é o que vende. Eu acho que isso também é outra coisa, assim, né? Ninguém vive de amor. A gente não vive de amor por uma profissão, né? A gente vive de retorno. Então, as pessoas, às vezes, têm que se expor e acabar colocando algumas coisas ali para poder vender. Aí vai de acordo com cada conduta e cada ética de cada um. Né? Até que ponto que você realmente quer ser um profissional renomado só porque você está indo na maré ou não, né? Então eu até brinco. Talvez se eu gostasse de nutrição esportiva, eu estaria muito melhor financeiramente. Mas eu sou muito mais realizada no comportamento alimentar do que na questão de outra alçada da nutrição. E doutora, posso te chamar de doutora, amor? Ou amor, posso te chamar? Aqui é profissional, é doutora Tati. Falando em alimento, tá? Hoje, falando em alimentação, né? Hoje, infelizmente, a gente se alimenta muito mal, né? É impressionante como o que é integral, na verdade, é tudo menos integral. O leite, na verdade, tem tudo menos leite. A salsicha tem a notícia de ontem, mas não tem salsicha. O que acontece? Por que a nossa alimentação é tão ruim assim e a gente mente para nós mesmos que a gente come bem? Por que a gente come tão mal?
Os órgãos que regem, né, as questões de alimentação, eles vão liberando algumas coisas. Se a gente parar para pensar, os refrigerantes são uma das coisas que mais pioram, né? Não só eles, mas como outras coisas, mas são um dos maiores vilões e ele é permitido. Né? Então, é bem uma questão de indústria, marketing, valores, aí a gente entra naquela coisa que entra no financeiro. Né? Então é bem isso. Hoje sim, a industrialização ela atrapalhou muito a questão alimentar. Se a gente olhar nossos avós, nossas bisavós, eram comidas saudáveis, né, de verdade. E hoje a gente acaba tendo a questão da praticidade. As pessoas trabalham muito e acabam querendo coisas práticas. É muito mais fácil chegar em casa e colocar um alimento congelado do que eu pegar, né, uma carne moída, fazer um hambúrguer, colocar num pão e colocar uma salada. Então é muito mais prático e fácil. Porém, esses alimentos, pela conservação, eles são muito químicos. Trazer uma carga emocional grande com eles, né? Carga química. E hoje eu falo muito sobre isso, assim. Eu falo que as pessoas estão intoxicadas realmente, né? Então, é só observar essa questão do leite. Vamos pensar quando a gente nasceu ali, o que era o leite? Era de saquinho. Sim. Antes, era de garrafinha que saía da vaca. Direto. Né? Então, direto. Ou a pessoa já tirava e tomava, aí depois foi do de vidro, depois foi, né, na nossa época era o saquinho, aí depois a gente virou adolescente e já estava nas caixinhas, né? E aí você olha o composto químico. E aí você vê algumas pessoas, aos poucos, mudando a alimentação, fala, nossa, doutora, eu desinchei. Por que será que se você desinchou? Tudo que você come tem uma química, tudo que você come tem um alimento, né? Tem alguma questão industrializada. É só olhar o rótulo. Você olhou o rótulo, você não consegue entender o que está escrito, gente. Assusta. Por favor. Não compra aquilo ali. Parece a tabela periódica, né, Marquito? Mas não precisa nem muito dos nossos avós, né, Tati? Eu acho que o Marco vai concordar comigo. Como as coisas, quando a gente era criança, comia, eram muito mais gostosas como é hoje, né? Pega um passatempo, né, Eric? O passatempo é o mais clássico. Na minha infância, o passatempo era o chocolate mais delicioso da história do futebol mundial. Traquinas, né? Mas por quê? A Traquinas era uma delícia. Aí outro dia eu peguei uma à toa. Tanto que hoje em dia eu nem tenho mais a vontade de comer essas coisas. Peguei, eu fui... Acho que a única bolacha... Aí no Rio Grande do Sul é bolacha ou é biscoito? Bolacha. Acho que a única bolacha que eu comia na infância, como ainda hoje ainda falo, caralho, esse bagulho é gostoso, é aquela Calypso. Calypso. Negresco também é. A Negresco também não, Marquito. Sério? Negresco não me tanca também, não me traz. Puta. Aí eu lembrei, esses dias o Rafa, o irmão do Fê, me contou um negócio, acho que a Tati deve ter ouvido falar, não sei. O sonho de valsa. Você viu o que fizeram com o sonho de valsa? Mudaram a fórmula do sonho de valsa. Tiraram o chocolate dele, meteram uma gordura hidrogenada lá. Nossa. Pra ele deixar de ser tabelado como chocolate e passar a ser tabelado como wafer e pagar menos imposto. Pagar menos imposto. Mas eu vou te falar qual que é o maior problema do sonho de valsa, Eric. Antes ele era somente embrulhado. Então ele não tinha nenhuma proteção. As bactérias entravam ali e davam sabor pro chocolate. Hoje não, hoje ele é plastificado a vácuo. Então é muito limpinho, muito clean. Aí não tem gosto. Você já morde ele quase murcho, né? Mas esse negócio eu acho que tem muito e tá muito liberado. Eu nem sabia, que é o do vídeo que eu mandei, Tati, pro Marco. Nas prateleiras tem o leite e tem a bebida láctea. Eu já tinha visto do leite condensado. Tem uma certa marca que ela tem bastante no mercado, não sei se tem aí no sul, ela chama Triângulo Mineiro, alguma coisa assim a marca. Ela tem o leite condensado e ela também tem a bebida láctea condensada. Aí entra muito nisso, né? Até qual ponto de um certo conteúdo nos ingredientes que o governo entende como leite condensado, até qual ponto não é leite condensado. Então os caras vão no limite do limite, né? É um padrão, né? Então, por exemplo, essa questão da bebida láctea, acho que o maior exemplo é o iogurte. Existe o iogurte e a bebida láctea. Quando você olha a bebida láctea, ele tem inúmeros compostos ali. Mas falando de rotulagem, ninguém vai ver numa bolha, né? Às vezes as pessoas consultam comigo e me falam assim, ai doutora, mas eu não tenho tempo, não dá pra viver só de coisas feitas em casa. Concordo, eu também não tenho tempo. Eu adoraria só ficar cozinhando. Ter uma horta. É uma coisa que pra mim gera um prazer tremendo, mas eu não tenho tempo porque eu preciso trabalhar. Mas isso é uma questão que a gente tem que reeducar essa população. Há interesse, talvez, do governo de fazer essa reeducação? Talvez sim, talvez não. Tá? Antes da pandemia, os rótulos eles vão ser mudados.
tá? Ele já tá tendo um processo de mudança para ele ficar um pouco mais visível para as pessoas leigas conseguirem entender um pouco melhor. Mas ainda não foi feito esse processo, vai ter um período, acho que é 2025, para ter essa alteração. Só que aí entra no que você falou do paladar. Por que hoje as coisas têm um paladar diferente do que era na nossa época? Porque foi mudada essa constituição. Eu não posso ter mais tanto de açúcar naquela bolacha. Eu tiro um pouco do açúcar e coloco mais gordura. Gordura açucarada, tá ligado? Tipo, entendeu? Tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Então a gente vai mudando as composições de acordo com as legislações. Há uma legislação que rege os alimentos. Mas há o jeitinho brasileiro também, né? Com certeza. Exato. Então, mas tem coisas ainda industrializadas que são melhores. Então é olhar rótulo, né? Como que a gente olha rótulo? Quanto menos ingredientes tiver, melhor ele é. Né? Os rótulos, ele vem por ordem de crescente, desculpa. Né? Então, o primeiro ingrediente é o que mais tem no alimento. Eu peguei um alimento, tem açúcar. No primeiro? O primeiro ingrediente, acabou. Esquece, corta. Entendi. Né? Agora eu peguei, por exemplo, você pega granola, né? Vamos falar sobre, né? Focar na granola como exemplo. Tem granolas que é açúcar refinado a composição. Tem granola que é o açúcar mascavo, que é um açúcar demerara, que é um melado. Perfeito! Tem açúcar, às vezes ele empurra, mas tem açúcar, doutora. Tá tudo bem, mas a qualidade desse açúcar é melhor. Entendi. Né? Tá tudo certo. Então, tem coisas melhores, é que nem iogurte. Tem uns iogurtes que você olha, 15 ingredientes. Tem iogurte que tem 2. Aí as pessoas falam, ai, Tati, é iogurte desnatado, é integral. Mistura com outra coisa, bate uma fruta. Bate uma fruta, gente. Isso. Coloca um fio de mel, acabou. Eu criei um iogurte. Eu acho que é muito a questão da praticidade, né? É muito mais fácil porque a gente Danoninho falou, né? Ali, né, Eric? Pega esse danoninho gostosinho aqui. Já era. Eu não discordo, Eric, mas eu acho que aí é o contexto da sua prioridade. Sim, né? Aí essa pessoa não pode reclamar, né? Você tem que pôr na balança. Aí você pega um iogurte que tem mais açúcar para uma criança, essa criança cria um paladar pro doce, ele vai sempre querer comer doce, e daqui a pouco, com 5 anos, ele tem uma gordura no fígado, né? Então, qual é o benefício e o malefício, né, disso? Tudo a gente vai fazer caseiro? Não, né? Mas qual é a essência do que é uma alimentação saudável? Gente, é comida de verdade. Não precisa romantizar a alimentação, eu não preciso comer tâmaras, eu não preciso comer todos os dias castanha, Gumberry, castanha, damasco. Não. Quem gosta, acho ótimo. Tem tantas outras coisas mais em conta que também tem os mesmos nutrientes e tá tudo bem. É um amendoim japonês, o torcida, tá ligado? Mas eu acho que o ponto é, né? Como a comida, né? Não tem o... Comida de verdade. Como a comida que vem da... Quer ver uma pergunta interessante, Eric? Quantas pessoas na época que você estudava tinham intolerância à lactose? Eu fui conhecer intolerância à lactose esses dias, porque o Felipe foi para Minas Gerais, trouxe uns doces de leite pra gente, e o Bolívia, ele tem intolerância à lactose. Aí toma um remédio lá e come. Mas pouquíssimas pessoas. Na sala da Isabela, você conhece alguma amiguinha dela que tem? Então, por exemplo, lá na escola tem uns aluninhos que ficam no integral e eles almoçam na escola, tem acompanhamento da nutricionista e tal. E aí tem um quadro com que cada aluno não pode comer. Um não pode comer ovo, outro não pode comer lactose. Tem bastante, sim, aqui. Então é interessante, né? Porque o ser humano está desenvolvendo ou os alimentos que estão provocando essas intolerâncias nas crianças? Acho que uma coisa está convergindo para outra, né? Algo que a Tati gestação, né? A gestação também dessa mulher, né? Então, a alimentação na gestação, ela interfere total no que vai desenvolver na criança, né? Então, uma mulher que teve uma gestação que o intestino não funcionava, era uma pessoa que vivia, né, constipada, talvez o risco dessa criança ter uma alergia alimentar é muito maior. E sim, eu bato na tecla, e tem alguns estudos que falam sobre isso, que a industrialização fez com que a gente desenvolvesse novas alergias alimentares, sim. Faz sentido. Agrotóxico também, né? Outra coisa que favorece, mesmo sendo um alimento de verdade, então... É que o agro é pop, né, Tati? Tem que esse governo fascista. O agro é pop. Mas você falou da criança... Puta, mano, eu não vou lembrar da minha época de criança, mas eu sei que assim, eu cresci, a Isabela também cresce dessa mesma forma aqui em casa com a minha mãe, comendo de tudo. Ai, não gosto, vai comer pra experimentar. E tem coisa que realmente, por exemplo, ela não gosta de cenoura, ovo, ela adora ovo frito.
ela não gosta de ovo cozido e ela adora ovo frito. Mas ela comeu, não gostou. Beleza. Mas se só tiver ovo cozido, ela vai comer. Esse é o ponto. E aí o que eu vejo bastante lá na cantina, eu sei que uma cantina de escola, nem todas as opções são saudáveis. Mas o exemplo que eu vou dar é o seguinte. Tem N crianças hoje em dia, e eu vejo isso lá, que a criança vai lá e todo dia ela gosta de comer enroladinho de salsicha. Tiremos de lado o ponto de se é saudável ou não, tá? Claro que é. Um determinado dia, não tem enroladinho de salsicha. Essa criança faz o quê? Chora. Tem, mano, 10 mil outros lanches. Tem várias outras opções de lanches. Ela só come enroladinho de salsicha. Aí uma outra criança... E aí por quê? Porque desde sempre, quando ela saía pra comer com os pais... Quer enroladinho de salsicha? Quer enroladinho de salsicha? Não oferecia outra coisa. Mesma coisa com fruta. A criança só come banana. Você quer comer uma maçã hoje? Ai, não quero. Então toma banana. Toma banana. Ela vai chegar uma hora que ela vai assim, eu só gosto de banana e foda-se as outras frutas, né? Essa parte da introdução alimentar, Eric, é muito complexa, é muito difícil, porque os pais e as mães acabam se perdendo em alguns momentos, e foi o que a gente disse da questão do tempo, né? Então, hoje a mulher e o homem trabalham fora, se as crianças ficam numa escola, e você chega em casa, como que você vai falar pro seu filho, eu não vou te dar isso? Você só quer que ele encha seu saco, né? Toma esse tablet aqui, essa banana. Toma esse iPad, essa banana aqui, né? Foda-se. Eu não vou te dar isso, né? Não vou te dar o que você tá querendo e os hábitos dessa família, que nem eu falei de crenças alimentares. Já não é um hábito bom, Você né? Provavelmente foi criado numa família que você tinha que comer o que tinha na mesa e era isso. Eu fui criada nessa mesma família. Tá? Eu comi o que tinha no prato, não quer comer, eu vou guardar esse prato. E você vai comer de noite. Eu acho que nesse podcast só tem 2 pessoas que fazem parte desse grupo, tá, Tati? Tem um terceiro integrante aí que não era bem assim. Era criada a pão de ló. É a forma correta de você talvez educar uma criança? Hoje eu já não acho que é isso, tá? Não acho que também esse 100% também faça com que a criança crie uma autonomia, porque eu acho que é uma coisa meio agressiva, não tem uma empatia com essa criança, tá? Eu acho que também, não reclamo do jeito que eu fui criada, virei nutricionista talvez por esse motivo. Mas tem famílias que a criança opta. Agora, uma coisa que você falou, você quer a banana? Só que o problema é que não é esse, Eric. As pessoas não oferecem você quer a banana ou a maçã. As crianças oferecem você quer a banana ou a bolacha recheada. Entende? Vou dar um exemplo. Essa semana a gente começou a colocar fruta na cantina. Voltamos a colocar banana, maçã e tal. Porque uma mãe mandou mensagem, eu vi o cardápio, não vi frutas. Às vezes é legal porque meus filhos, pra esperar a perua, pra não interromper o almoço. Falei, tá bom, mãe, coloco. Segunda-feira eu fiz uma cesta de frutas, mandei foto pra ela. Nossa, que legal, parabéns e tal. Quantos dias os filhos dela foram lá comprar fruta essa semana? Zero. Aí uma outra mãe, que sempre manda mensagem pra mim, esse é um exemplo que o moleque ele só come uma coisa ou outra coisa e tal. Aí eu falei pra ela, essa semana a gente também voltamos a colocar fruta, tem maçã, tem banana, porque ela quer que ele se alimente saudavelmente. Ela já mandou pra mim, legal, ele gosta um pouco de maçã, banana mais ou menos, ele gosta mais de uva e tal, mas eu vou oferecer pra ele. Beleza. Dia seguinte ela mandou mensagem pra mim, se o Arthur comer uma maçã, pode liberar um Kit Kat pra ele. Porra, tá bom. Tá que bom. bela recompensa, hein, velho? Ele chegou na cantina, me dá uma maçã e um Kit Kat. Falei, mas você vai comer a maçã? É pra você comer. Se eu ver que você jogou fora, não, eu vou comer sim. Deve ter comido. Mas teve um Kit Kat em contraponto, né? Do que adianta? E aí a dificuldade depois que tem dessa criança de virar o adolescente que não vai comer e esse adulto que vem pra mim depois com totalmente não comendo nada. Ou vai ser o cara tipo assim, beleza, eu comi uma fruta, mereço um Kit Kat aqui. Sempre, né? Então não é bem assim. Você pode comer um Kit Kat, né? Mas não é uma troca, né? A gente não faz uma troca, né? A gente tem que entender que é necessário aquele alimento e é isso, né? Mas eu acho que também a imposição, eu acho que é sempre o meio termo, né? Ofertar e você ter o hábito em casa. Atendo muitas crianças, a mãe fala, ele não come nada de fruta. Quantas vezes na semana essa família come Comeu fruta na frente da criança. Tudo é muito do exemplo. 2 vezes na semana. Óbvio que essa criança não vai comer. Né? Então a gente tem que dar esse exemplo para essa criança fazer. Mas foi o que eu te disse. As pessoas estão numa rotina enlouquecida, né? E é muito mais fácil eu dar o para-te quieto e eu não me preocupar e tá tudo bem. E só que ao longo prazo teremos problemas. Então é criança com 5 anos com gordura no fígado, é adolescente me infartando, coisa que quando eu me formei eu não vi, agora eu já vejo. Caralho. Então são coisas de evolução. Fácil? Não. Tá?
tá? Então, são coisas difíceis, com certeza. Mas... Cristiano, eu sei que você tá ouvindo agora isso nesse momento, e é o seguinte, você só vai experimentar o sabor de um copinho de coca gelada quando você tiver uns 25 anos e pagar a sua Coca-Cola. Na mamadeira não pode colocar, Eric? Com 2 anos, né? Dá aquela chacoalhada Isso. e tira o gás, né? Pra quem não tá vendo, a Tati mostrou o dedo pra mim nesse momento. Sim, com certeza, porque, né, isso Refriar um daí pra veneno mim... pra criança, né? Tá ligado? E não, mas é aquela coisa, né? Não, não só pra criança. Ele tem tá com vontade. Isso. Vontade do quê se ele nunca tomou, pelo amor de Deus? E aí você vai criando um paladar pra coisa industrializada, pra questão da química, pra questão do açúcar. Então você cria um paladar. Então até os 2 anos, eu não acho necessário você realmente dar uma coisa E se for 0? com açúcar. Pior ainda, né? O 0 ele não vai ter o açúcar, né? Ele tem o adoçante, que aí muda a papila gustativa dessa criança ou desse, né? E tem muito sódio. Tudo que eu tiro na indústria, eu coloco outra coisa. Lembra que a gente falou lá atrás. Entendi. Então, eu não vou ter diabetes, mas eu vou ter pressão alta. Então, de novo, não é bitolar, tá? Eu não sou louca que meu filho nunca vai tomar refrigerante. Vai, só que na época que ele tem que experimentar. Ele vai para uma escola, ele vai para uma festinha, e ok, ele vai entender que isso é equilibrado. Agora, colocar refrigerante numa mamadeira... É foda. Na minha visão, pouco, não acho necessário. Juro que faz tempo que eu não vejo isso, mas eu lembro que quando eu era mais novo eu via bastante isso. Mas tem sim, Eric. Eu atendo alguns pacientes que falam, mas eu fiquei com tanta peninha que ele ficou com vontade. Igual aquele vídeo do molequinho, né? Tem café? Não, você não pode tomar café. Mas eu quero café. Aí dá o café pro molequinho de 3 anos. Não, tá tudo Tati, errado. uma última. Todo esse apanhado de coisas que a gente falou são importantíssimos na questão de saber se alimentar, procurar um profissional. E eu queria saber a sua opinião sobre as pegadinhas que a gente vê no mercado, de como também a monetização em cima do fit é grande hoje em dia, e eu acho que é muito mau caratismo sim das empresas, porque eles se vendem como fit sabendo que a galera vai querer comprar. Você não pode entrar em detalhes de marcas, mas tipo, eu lanço uma bolacha, o nome da minha bolacha é Eric Fit no final, e beleza, essa bolacha é fit porque ele tem o nome fit. Tem muito hoje em dia, né? Como que eu sei, tá? Tipo, eu compro o fit, você falou do rótulo, né? Vamos ver o rótulo. Mas a primeira coisa que chama a nossa atenção é o nome, né? É fit, é zero, é diet, é light. Ô, Eric, veja o Clube Social quando foi lançado, que era um alimento saudável, cara, que as pessoas comiam pra se sentir bem, saudáveis. Puro sódio. Gordura, sódio, né? É assim, eu acho que esse marketing, né, que é utilizado é exatamente para enganar a população. A gente vai enganar, é fit, eu vou comer e tá tudo certo, né? Então, integral é bem também, nesse né, sentido. doutora? O próprio integral, que não tem nada de integral. Arroz Brasil, integral e arroz branco é a mesma coisa da batata doce e da batata inglesa, né? Da batata normal. O pão, né? O pão integral e o pão, né? O francês, que aqui o pessoal chama de cacetinho, né? O pão integral, se você for olhar, 80% é farinha branca, né? Então, aí às vezes eu pergunto pro paciente, você prefere comer o quê? O cacetinho, que é o francês, ou o pão integral? Ai, doutor, o cacetinho. Foca a vida comendo. Coitado do cacetinho, pelo amor de Deus. É só regrar a quantidade, né? Exato, foi o que a gente falou dos pilares. Qualidade, quantidade, variedade. Todo dia eu comer cacetinho é bom? Não. Todo dia eu comer pão integral é bom? Não. Preciso ter a variedade alimentar para ter todos os grupos nutricionais, né? Então, a minha quinta série tá batendo forte aqui, Marquinhos. Não fala cacetinho, porque a quinta série tá batendo forte aqui, Tati. Desculpa. Segue lá. Eu tenho públicos Porto Alegre, tá? Então, eu sei que quem tá ouvindo que é aqui de São Paulo deve estar também com a quinta série, mano. Que não vai falar nada. Maluco. Tô me comportando, pessoal. Comer cacetinho todo dia é bom? Segue aí. Depende, né? Mas eu também, quando cheguei aqui, eu não falava, né? Eu nem pedia, se fosse na padaria ali no mercado, eu nem queria falar, mas hoje em dia você já cria rotina. Perdão ao público porto-alegrense que não me cancele no momento. Mas, Eric, resumindo, fuja do bait. Das propagandas, né? Da propaganda enganosa. Se for bom e barato, é duvidoso. É duvidoso, né? Também tem isso. É bem difícil ler rotulagem, assim, né? Não é uma coisa tão simples. Você tem que acabar tendo um tempo de entendimento. Tem um aplicativo que depois eu acho legal vocês até colocarem ali no Insta quando for divulgar o podcast, que chama Desrotulando.
Tá? É um aplicativo que você consegue fazer a leitura do código de barra, ele funciona a nível Brasil, e você consegue identificar a nota desse alimento. É uma nota 8. Bacana. Por que é 8? Então isso facilita, né, a compra das pessoas que não têm um domínio ainda na leitura do rótulo. Então, bem interessante. Bem legal. Ajuda bastante nas escolhas, né, de coisas industrializadas. O MyFitnessPal. E ele lê alguns códigos de barra, sim, mas ele não dá essa nota. Ele só puxa a tabela nutricional que está no rótulo. No rótulo, mas não tem essa questão da nota. É, o pessoal do Rotulando aí nota... que vai pagar o jabá da Tati, que divulgou aqui no podcast, fica aí. Mas é interessantíssimo, tá? De saber dar nota, bacana. E o porquê, né? Aí tá, tem mais sódio, tem menos sódio. Então são coisas que a gente consegue aos poucos e fazer essa reeducação. Eu sempre oriento os pacientes a isso, a leitura do rótulo. Dá trabalho? Sim! Você não vai fazer compra jogando as coisas no carrinho. Né? Dá um pouco mais de trabalho, mas é bem importante, assim, porque tem coisas muito processadas que aí só vai te prejudicar. O leite ainda se tem leite de saquinho, né? Não sei se as pessoas nem têm ideia disso, mas tem. Por que ninguém compra? Ele vem num saquinho, o transporte é ruim, é mais caro. Ele dura 2, 3 dias. Sim. O de caixinha dura 10. Deixa um leite de caixinha na geladeira pra você ver quanto tempo dura. Conservantes pra caramba, né? É o que a gente fala da água de coco, né? Que a gente brinca com o Ricardo, né, Marquito? Você pega uma só coco aí, ela dura... Eu até mandei pra ele outro dia, falei, Ricardo, só água de coco aqui 3 dias, ficou amarela, tô com um só coco aqui na geladeira tem 1 mês, pô. Aí a validade dele é 2022, que é só conservante, né? Sim. Exatamente. E cadê o nutriente? Você tá pagando pelo né, um alimento ali, querendo receber. Aí as pessoas falam, por que hoje tem osteoporose, que nem a gente falou das intolerâncias. Mas por que as pessoas estão cheias de osteoporose, artrose, né, não sei o quê? Não tá comendo cálcio? Às vezes Pois é, aonde tem cálcio hoje em dia quase, né? Aí não come saladas, que os verdes escuros são riquíssimos em cálcio. Aí só tomam leite, iogurte, tudo industrializado. Não vai ter, não tem aporte de cálcio. Tem um tiriri de cálcio, assim, mas não adianta, né? Pra dizer que tem cálcio, pra dizer que é leite, né? Que é eles vão no limite. Eu lembro que no Nerdcast que eu ouvi, Marquito, foi uma das coisas que vai elucidar bastante isso que a gente tá falando sobre os alimentos. Não vou lembrar exatamente o percentual, mas eu lembro do rapaz, que acho que foi até o Átila que tava lá com a esposa dele nesse episódio. Que nos Estados Unidos, até um certo percentual da carne vermelha ainda é considerada carne. E aí eles tiravam tudo pra vender, né? Tira-se tudo do boi, aí sobra o osso, aí eles passam um jato quente no osso do boi, sai só aquele chorume do osso. Sim. Aquilo eles juntam e vendem como carne, pelo valor de carne, porque tá num percentual que ainda pode ser considerado carne. É um absurdo. Aqui acontece muito isso, que a gente falou dos alimentos, né? Precisa ter tantos % pra ser considerado leite. Demorou então. Então vai ter só... Integral, né? O integral... Vai ter aquele... O integral, né, ele tem um percentual bem baixo, tanto que você pode ver quando você olhar o rótulo, o primeiro ingrediente é farinha branca, e depois vem a farinha fortificada com ferro, depois que é a farinha branca, depois vem o integral. Então o percentual é menor. Você pega um pão americano, né, enfim, a primeira farinha é integral e nem tem composição de farinha branca. Então olha a diferença da indústria, né, mas aí é a liberação, né, de cada país, e aí isso vai acabar interferindo, sim, na qualidade do que a gente come, com certeza. Mas pra mim chega a ser burrice, né? Eu fico pensando, eu libero isso, só que depois o SUS tá cheio de gente com doença crônica. Qual é a coerência disso tudo, né? Exato. Mas aí entra na questão da administração de um país, né? Aí eu também não posso mudar o mundo, adoraria. A gente já resolveu o bullying, já resolveu o jornalismo, resolver sobre o país não tá muito acima desse podcast, né, Marquinhos? Mas o problema de nutrição mundial a gente conseguiu, Eric, tenho certeza disso. A obesidade infantil, a aceitação do corpo, tudo aqui foi resolvido hoje. Acabou, zeramos com isso. Esse podcast tá demais, tá demais. Mas é isso, né, Eric? Conseguimos desmistificar algumas questões em relação à nutrição. E, Eric, antes da gente já falar do Apoia-se, eu quero já falar dos nossos patrocinadores, já que a gente já comentou, então, do Desrotulando. E por que não já começar falando da Panificadora da Serra? Que eu tô querendo comer alguma coisa, esse papo tá me dando uma fome sem fim. Então. E já me veio a Panificadora da Serra aí na mente. Vocês têm que vir pra São Paulo pra gente ir lá tomar um café da manhã, Marcolino. A minha mãe já se interessou e ela vai conhecer a Panificadora da Serra. Aí, Rafa, receba a Dona Shirley com todo amor e carinho. Não só a Dona Shirley, todo mundo que vai lá na Panificadora da Serra será muito bem atendido, Marquito. E para chegar na Panificadora da Serra, Eric, pra quem mora em São Paulo, como que eu faço? Tem que ir na Militello Multimarcas comprar um carro, Marquito. Comprar um carro, para você se locomover bem, em alto estilo.
E como que funciona a Militello, Eric? Inclusive eu queria dizer que a nossa propaganda do Tinder da Militello deu tão certo que esses dias eu vi no rádio uma outra propaganda de uma outra concessionária oferecendo o mesmo serviço. Mano. Você tá brincando? Roubaram a nossa ideia? Roubaram nossa ideia. Roubaram a ideia da Militello, né? Que é o concierge que eles chamam, que tem um carro do seu gosto. Todo mundo tem aquele carro que tem interesse, né, Marquinhos? Um modelo, uma marca. Só mandar pra eles lá no Instagram que eles vão tentar encontrar um carro desse pra vocês, numa condição bacana. E falou que veio pelo Vai Lugar hoje e vai ganhar uns descontinhos legais lá também, Marquito. Interessantíssimo, Eric. E falando em comida, onde que eu posso ir comer bem, Eric? Na melhor hamburgueria do Brasil, de São Paulo. É no Lenid Motel, Marquito. Mais conhecido como Lenid Motel, Eric. @Lenid Motel. Hoje postaram mais um Reels interessantíssimo. O Instagram dos caras é recheado de coisas boas, Marquito. O Fê ali mostrou então no Instagram, tá bem bonito o site, tá bem didático, tem promoções, tem como você reservar seu quarto pelo site, então aproveita e vai conhecer o Instagram e o site do Lenid Motel, Eric. Exatamente, Lenid Motel, fabricador oficial de Cristiano. Mentira. E por último, vou falar em Cristiano. Onde eu posso arrumar a camisa do Cristiano Ronaldo, Marquito? Na SDC Imports, Eric. A Tati tem 1% de sociedade no SDC Imports. É verdade. Porque ela é a irmã mais velha, quando a SDC bombar muito, vai poder botar a carteira. Então, sou sua irmã, eu quero 1% disso daí. Que Deus abençoe, amém. Amém. Pra quem não sabe, eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Pra quem não sabe. E ontem chegou uma camisa da SDC Imports do Manchester United, do Cristiano Ronaldo. Cara, que tecido perfeito, cara. É melhor que o original, creio eu, Eric. Aí confortável, de alta qualidade, perfeito. Foi uma das compras mais impressionantes que eu já fiz com a SDC, camisa da Adidas, perfeito. É uma réplica, então, de muita qualidade, vale a pena, então, adquirir a sua camisa com a SDC Imports. Boa, se você quiser, então, comprar a sua camisa do melhor do mundo, a SDC Imports tem a camisa do PSG do Lionel Messi, camisa número 30, é nóis, Marcolino. É isso aí, Eric. E como que você faz para falar da sua empresa aqui com a gente, então, Eric, por fim? Apoia.se/vai apoiar hoje, não só falar da sua empresa, também apoiar esse podcast bonitinho, bacaninha. E também pode concorrer a prêmios, Marcolino. Todo mês tem gift cards. Que esse mês Dona Tati ganhou, né, Tati? Pois é. Não sei se você tá sabendo, tá, Tati? Mas você ganhou esse mês. Então, eu fiquei sabendo pelo meu irmão, não pelo meu marido. Legal. Eu tentei dar migué, mas não consegui, Eric. Então, Tati, você tem R$100 aí pra pegar do Marco, tá? Se ele gastou ou não, aí é a dívida dele. do casal. Ouve nosso episódio de casamento pra falar sobre a dívida do casal, quem não entende essa parte. Tem R$100 seu com o Marco, Tati. Mas é isso aí, pessoal. Quem quiser, então, participar dos concursos de sorte, apoia.se/vai apoiar hoje. Boa, Marquito. É isso então, Eric. Tati, não podemos encerrar sem botar você na fogueira e participar do nosso Com Quem Você Vai Logar Hoje. Com o tema, obviamente, nutrição. Preparada, dona Tati? Bora lá. Doutora Tati, a primeira, não sei o que você vai escolher. Qual que é o melhor, qual que é o pior. Aí você pode definir. Refrigerante zero ou suco em pó? Jesus. Tem essas duas opções para eu tomar. Qual que eu vou, Tati? Não tem nenhum e nem outro. E aí? Olha, o menos pior, na minha visão, seria o refrigerante zero, mas os dois são péssimos. Aí já puxa um ponto do que eu falei da divergência dos nutris, né? Um que eu sigo libera pra caralho refrigerante zero, né? Aí pra entender. Eu achei que ia ser o suco em pó. Eu fiquei achando que ele ia falar sobre o menos pior de todos. Aquele... Como é que é o nome daquele que a gente era pequeno? Que suco. Que suco de Guaraná. Nossa. De tangerina era o melhor de todos. A língua ficava vermelha, é porque era, né? Não era corante que tinha. Vamos lá pro próximo, então. Air fryer ou micro-ondas? Air fryer, com certeza. E aquele com mito certeza. que a air fry dá câncer. O micro-ondas não dá câncer, não. Não. Os estudos comprovam que não. A air fryer é um utensílio bem útil, assim, né? E na praticidade ajuda bastante. Eu não tenho, porque eu não gosto... Pra mim, muda o paladar do alimento, eu gosto de forno. Mas comparado ao micro-ondas, que realmente tem ali a questão, né? Enfim, que todo mundo já ouviu falar sobre, é muito melhor a air fryer, com certeza. Eu falei sobre essa questão do dar câncer, eu lembrei um filme que não sei se vocês assistiram, mas eu indico, ainda mais que a Tati é nutricionista, é interessante, que tá na Amazon Prime, chama O Preço da Verdade, que é com o Mark Ruffalo. Conta a história sobre as panelas Teflon,
Vale a pena. Vale muito a pena, não só a Tati, mas todo mundo assistir. Tem um spoiler, né, Eric? Putz, se eu der spoiler, eu vou entregar o filme inteiro. Vale a pena assistir, que é bem legal. Anotem aí, O Preço da Verdade, é bacana. Tati, a próxima, então. Suco detox ou shake milagroso? Qual que a Nutri se coça mais ouvindo? Se coçar mais, o shake milagroso. Né? Com certeza. Recomendado eu tô tomando um shake milagroso aqui. Com certeza, porque é o que eu sempre falo, assim, eu estudei 4 anos, se tivesse um shake milagroso eu não precisaria estudar 4 anos, eu te indicaria um shake milagroso. E acabou, né? Verdade. 4, né, de faculdade, né, tirando... Vamos de suco então, pessoal, por favor. Não resolve em nada, mas pelo menos é saudável. É saudável, né? Vai. Ele não resolve com a função que nem a gente conversou, mas nome, ele é um alimento super saudável. É uma bela bomba proteica e outras coisas. Vitaminas, proteína não. Boa. Ok, vitaminas. Fica aí. Esse aqui é difícil, hein? Bariátrica ou lipoaspiração? Mano. É porque é um contexto bem diferente, né? Porque bariátrica é uma questão que a pessoa já tá acima de um peso. E a lipoaspiração é uma questão mais estética, né? Então, não tem como... Tem um que seja mais agressivo, Tati? Com certeza bariátrica, né? Com certeza, porque aí você tá mexendo numa estrutura, né, de um órgão. A lipo é uma retirada de camada de gordura, né? Então é um pouco diferente. A minha opinião, que é agressivo igual. A minha opinião pessoal eu entendo mais a pessoa que faz bariátrica do que a pessoa que faz lipo. Olha, a minha questão é porque assim, pra mim, muitas das pessoas que eu vejo que faz igual a lipo LED, não precisaria fazer essa lipo. Sim, não. Treinasse, se alimentasse. Eu acho que a questão da lipo LED é bem agressiva, mas, por exemplo, a lipo convencional ou, né, uma abdominoplastia, por exemplo, às vezes uma mulher grávida, né, teve uma gestação gemelar, que a barriga, né, aumentou bastante com exercício físico, alimentação, ela vai chegar num padrão, mas às vezes tem algumas doenças, até a própria diástase, né, que a gente chama na gestação, que às vezes o corpo não vai voltar, porque você mexe na parte muscular do peritônio, né? Entendi. Então, é muito relativo, eu acho que não dá pra julgar, eu acho que, enfim, tem que cada um fazer o que faz sentido, o que te deixa mais motivado, que a sua autoestima, né, às vezes a mulher olha no espelho e não se sente péssima. Eu não acho, eu não julgo, mas tem que saber que se você não cuidar da cirurgia que você fez, que nem uma lipoled, uma abdominoplastia, o que for, vai voltar. Sim, né? Memória celular. Tati, qual que é mais da hora de eu passar para o pessoal que conheço? A dieta da lua ou a dieta da parede? O que é essa dieta da parede? Você come tijolo, Eric? Não, você encosta a barriga na parede e fala pra parede pegar a sua barriga. Ok. Não é nem dieta, é simpatia da parede. Eu achei que você ia lamber a tinta. Não. Olha, se a simpatia fizer sentido pra pessoa e ela conseguir mudar hábito, vai com Deus, né? Vai com Deus. Passa pra parede. Aí você olha a casa da pessoa, a parede tem uma barrigona. Assim. Parece aquela simpatia de diminuir a conta de luz, que você coloca uma garrafa d'água em cima da caixa de luz. Nossa. Nada a ver. Não faz sentido nenhum isso, Eric. Encoste a barriga na parede do seu quarto assim que acordar e diga: parede, me dá a sua barriga que eu te dou a minha. Repita essa simpatia por 15 dias seguidos. Depois de tomar uma água com limão quente. Essa daí eu nunca tinha ouvido. Essa daí sensacional. Então a dieta da lua funciona mais, né? A dieta da lua acho que tá melhor, né? Só pode comer em dia de lua minguante, que aí a barriga diminui. E pra perder peso, Tati? CrossFit ou ajudar na obra em casa? Ou qual que gente. Qual que tem melhores exercícios, né? Porque CrossFit pra mim os caras tá fazendo errado o tempo inteiro. Pessoal do CrossFit, tô falando mal de vocês mesmo. Fazendo errado o tempo inteiro, levanta uns pneus, pra mim tá sempre errado. Eu prefiro ajudar numa obra em casa, Tati. Os dois vai ter déficit calórico, vai gastar energia. Então aí é o que a pessoa prefere. Sim, e o CrossFit tem que cuidar bastante, né? Alertando todo mundo. Porque realmente tem que ter uma postura de exercícios. Vira uma coisa que muita gente se lesiona, né, com ele. Mas aí é a critério de cada um, né? O que... Me permita responder essa. Agora com a Tati grávida, né? Eu tô ajudando na limpeza da casa aqui no chão, tal, passando um pano. Rapaz... Façam crossfit. Cansa passar pano no chão, viu, velho? Ajudem na obra, suadeiro. Né? Ajudem na obra, né, Marquinhos? Eu não preciso nem de balde d'água, eu uso o suor mesmo pra limpar o chão. Já era, né? É pesado, cara. Mas tô tranquilo, Marquinhos. Só mais 3 meses depois que o Cristiano nascer, você pode parar de ajudar, fica sossegado. Glória. Glória, aleluia. Ô Tati, o amigo internauta mandou uma dúvida aqui.
Dura testou ou trembolona? Qual que você indica pro iniciante? Nutrição esportiva. O amigo internauta que perguntou, Tati, não tem nada a ver comigo. Que pena, não sei nem o que é um, nem o que é outro. Já ouviu falar, óbvio, mas não tenho uma opinião sobre. Tá Qual que você acha, Eric? Amigo internauta. Cara, eu também não sei, Marquito. Se fosse chutar um aí qualquer. Também não... Juro, de verdade. Vamos deixar pro Chico responder, eu então. Eu só sei os nomes. Dura, Deca, o nosso amigo tomando testo lá, nosso amigo bodybuilder novo. Sei. O que eu sei é que é o que eu falei um pouco mais cedo, né? Não tem... Nem pra bomba tem milagre. E todos vão ter rebote. E o efeito rebote deles é uma beleza, né? Bom. Mas qualquer coisa a gente deixa o nosso amigo Chico responder, que eu sei que ele tem conhecimento de causa no assunto. Não que ele use, né? Mas não, jamais. Tati, o que é melhor, mais saboroso, mais nutritivo? Hambúrguer de planta ou lambergelo? Fazenda do futuro, né, Marquinhos? Fazenda do futuro. Mas se quiser patrocinar a gente, eu viro vegano. Ai, gente, mas eu não tenho um preconceito com essa questão do veganismo. Lambergelo, né? Não, eu também não tenho. Não tenho. Eu acho que são alimentos ali... ruins? Sim, saudáveis. Mas não tenho preconceito. Eu prefiro o lambergelo, né? De planta. Pô, Eric, decepção, hein? Marquito. Não dá mais tempo pra você terminar com ela, né? Então não, vai ter que aceitar ela, um hambúrguer de planta aí, Marquito. Tati, qual que... Esse é difícil, hein? Qual que eu escolho? Light ou diet? Na platilha. Tô de dieta. Qual que eu vou? O light... Vou na Coca Light ou na Coca Diet? Qual que é a diferença dos dois? Qual que é a diferença, Tati? Eu não indicaria nenhum dos dois. Tem diferença? Tem, óbvio que tem diferença. Aonde entra a diferença? O light é o alimento que não contém gordura, né? Então ele não tem na composição gordura, tá? Mas pode ter outros compostos, açúcar, né? Enfim. O diet sempre... Exato. O diet sempre vai ser voltado para pessoas com alguma doença específica. Então pode ser diet para açúcar ou diet para o sal. Então aí é voltado para a população de uma doença crônica, como a diabetes e a pressão alta. Mesmo esse grupo populacional, assim, né, com a doença crônica, tem que cuidar também com o consumo excessivo, que nem eu disse. Pode ser que não tenha açúcar, mas tenha o triplo de sal, e vice-versa. Então também tem que ter um cuidado também. Então, assim, eu não tenho nenhuma doença, eu quero perder peso, tudo normal, não precisa ficar nessa modinha do diet light. Vamos pegar o alimento convencional. Não tem eu nem sabia que tinha diet pra sal, pra mim era só açúcar e gordura. Tem também. Legal. Mas entre diet e light tem que escolher um, não pode pipocar. Até porque você já passou vários atrás ali sem escolher. Eu escolheria o diet porque aí a gente poderia focar numa doença crônica talvez mais específica. Porque o light sem gordura, a gente pegaria um alimento menos industrializado para tentar reduzir essa gordura. Ok, justo. Boa resposta. Peito de peru light, né? Que tem bastante. Pior que é. Agora, para encerrar e resolver em definitivo o problema da nutrição mundial e passar uma dieta para todos os nossos ouvintes. Eita! Zero carbo ou jejum intermitente? Qual dá mais resultado? São estratégias totalmente diferentes, né? Que nem eu disse, a dieta ela tem que funcionar para o paciente. Eu não endemonizo essas duas, assim, não vou falar, o demônio, a dieta, né? Mas eu tenho que, por exemplo, avaliar, sim, a questão do que eu defendo, que é o comportamento desse paciente. Às vezes eu dou uma dieta sem carboidrato, essa pessoa vai ter um comer transtornado para o doce, né? Um jejum intermitente, em alguns aspectos, o jejum intermitente é uma coisa que às vezes eu penso que tem pessoas que já fazem ele sem saber o que tá fazendo, sem saber né? o que faz. Porque a pessoa não tem fome de manhã, então eu tô fazendo um jejum ali de 18 horas, e tudo certo, a gente não tem que comer de 3 em 3 horas, né? Então, nesse caso, talvez o jejum, eu acho que eu focaria mais no jejum, pensando na questão que a gente já faz jejum, às vezes, instintivo, mas eu tenho que avaliar esse comportamento do paciente com certeza, né? Hoje mesmo eu atendi um paciente que ele me falou assim, doutor, eu tenho muita fome à noite, eu começo a beliscar tudo. Por quê? Porque talvez ele não tenha um lanche da tarde. Aí eu acho válido incluir. Agora a pessoa me fala, Tati, não, meu comportamento noturno não muda por isso. Show, ele não precisa comer nada à tarde.
Então é tudo muito uma questão, então não tem um protocolo, né? Então nesse caso o jejum, eu acho que a gente já faz às vezes instintivo mesmo, né? Tem umas disciplinas que o corpo é disciplinado e algumas coisas são bem intuitivas, né? Não sei se você pensa assim também, Tati. Até converso bastante com o Chico sobre alimentação, a gente zoa bastante, mas o Chico é um cara que treina, sei lá, há 30 anos, sabe bastante, né? Sim. Ele é quase nutricionista, digamos assim, né? Pra questão questão esportiva, né? Óbvio que existem vários estudos, brincando. E aí eu falei pra ele, eu falei, puta, eu queria passar no nutricionista e tal. Ele falou assim, mano, mas muita coisa você já sabe pelo tempo, não que sabe, muita coisa você já faz pelo tempo que você treina, que você se alimenta, e o seu corpo já te indica, igual. Eu falei que como essas 2 marmitas, vão 10, uma hora. Não comecei, tipo, acordei amanhã, demorou, vou comer arroz e feijão 10 horas, vou comer arroz e feijão 1 hora. Eu comecei levando um lanche, pão com frios, às 10 horas. E aumentei minhas cargas no treino. Chegou um dia que eu comi o pão com frios, continuei com fome. Terminei de comer ele e falei, mano, tô com fome. Então acho que amanhã eu vou tirando trazer... que não é uma composição boa. Assim, a marmita é muito melhor. Muito, mas eu falei, então amanhã eu vou trazer uma marmitinha pequenininha. Aí comecei a levar uma marmitinha pequenininha. Digamos que devia ter, sei lá, 150 ml por aí a marmitinha, né? 150 gramas e tal. Me saciou, beleza. Passou um tempo, terminei com fome. Falei, vou ter que dar uma aumentada. Agora eu tô com essa de 500. Tem dia que eu tô terminando com fome, tem dia que não. Falei, então, tô quase tendo que passar pro outro ponto, né? E há uma linha da nutrição que se chama comer intuitivo. Tem uma parte do nutrição comportamental que é esse comer intuitivo. Que aí a gente entra nesses paradigmas de comer de 3 em 3 horas, se isso é certo ou não, que não é, né? Tô aqui morrendo de fome já, passou minha alimentação das 4h30. Batendo a cabeça na mesa. Então é bem isso, assim, é bem o que você falou. E não tiro a razão, né, do Chico aí falar isso, mas eu só tiro a razão que a nutrição, ela é uma ciência, então a gente tem vários cálculos, né? Não, tem que estudar, porque também tem essa questão de variedade, né, de micronutrientes, tudo. Até porque eu posso me sentir saciado com um Big, igual você falou, vou comer um Big Mac e me saciou, não tá certo. Depende do que eu estou comendo. Perfeito. Boa. É isso? É isso. Tati, tá vendo? Você demorou, enrolou milhares de programas. Já era pra você ter participado antes de um ano nosso. Participar dos primeiros, né? Foi bom pra caramba. Foi legal. Tati, mais uma, né, Marquito? Que achou que não sabia o que tinha pra falar e falou bastante coisa interessante. Eu falei pra ela. Você já fala disso o dia inteiro. Falar mais 1h30 do que você sabe, do que você gosta. Você vai ensinar muita gente e com isso vai ajudar a gente também a expandir desmistificar, né, esses mistérios da nutrição. Eu acho que dá até pra gente fazer uma parte 2, abrindo uma caixinha de pergunta no Insta, só respondendo a caixinha de pergunta, né? Porque faltou as perguntas da galera. É uma boa ideia, hein, Eric? Fazer uma side quest, uma DLC com a Tati de nutrição. Só de caixinha de pergunta, porque todo mundo tem dúvida pra tudo, né? E o assunto rende. Com certeza. Fico à disposição, meninos. Muito obrigada pelo convite. Sou fã número 1 desse podcast. 2, que a número 1 é a Dona Shirley. Sou fã número 2 desse podcast. E qualquer dúvida, me encaminhe dos ouvintes. Estou à disposição. Eu não tenho Instagram profissional. A Tati não tem a Tati Goulart Nutri. Eu não tenho só o pessoal. Ainda não fiz por conta da linha, né, de nutrição que eu trabalho, principalmente com a questão dos transtornos. Dá um pouco de medo de ter um Instagram. Mas quem sabe futuramente, depois que o Baby Cris nascer, a gente pode pensar sobre isso. Mas fico à disposição, os meninos me repassam qualquer dúvida que a galera tiver. Espero ter ajudado. Quem apoia a Tati abrir um Insta, comenta lá no nosso post, para ela abrir um Insta profissional. Obrigadão, Tati. Beijos, meninos. Eu vou falar que eu adorei ter essa convidada aqui conosco, Eric. Aprendi muito com ela. Ai, meu Deus. Ela é casada, tá? Não, eu graças à pandemia, ela atende então online. Eu consigo acompanhar o dia a dia dela, repassando as informações, ensinando, passando experiências também para os pacientes. E é realmente alguma coisa que a gente que tem mais conhecimento, mais noção das coisas, a gente acha talvez banal, mas a gente pega muita gente que realmente precisa desse trabalho de nutricionista, e o trabalho que a Tati faz é muito importante. Então, doutora, agradeço você ter participado com a gente, foi muito legal mesmo as informações que você passou. Bacana demais, obrigado.
Eu acho que vai todo mundo terminar com essa mesma sensação que eu sempre tive da Tati. São duas sensações. É que ela gosta muito de ser nutricionista. Sim. E ela manja pra caralho do que ela faz. Pra tudo ela tem uma boa resposta e mostra a boa profissional que ela é, né? Por isso que tá aqui no podcast, né, Marco? É isso aí, só contratamos os melhores. Então, doutora, você me libera pra me fazer minha próxima refeição, eu fui. É isso, galera. Obrigado quem acompanhou a gente até aqui. E não deixem de ouvir o nosso anúncio do Anchor FM, que enfim ele está pagando a gente. É isso. Fui. Valeu, fui!